corpo respirar profundamente, absorver as energias dessa casa, a paz e a calma que nós temos aqui, renovar o nosso corpo físico e mental para essa semana que se inicia. Que estejamos todos nós atentos a todas as respostas que servem para todos nós de alguma maneira. Que o Zé Araújo seja inspirado, podendo dar a resposta que as pessoas precisam, e que a Gabi também possa fazer uma boa leitura. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Damos por aberto os trabalhos do dia de hoje. Que assim seja. O e-mail, então, né? Desculpa te chamar assim. Não nos conhecemos pessoalmente, mas já te tenho tanto apreço que é como se nos conhecêssemos de muito tempo. Quero aqui te externar a minha gratidão e alegria. O livro chegou hoje, e imagina, já li. Risos. Estamos tão maravilhados com os esclarecimentos que o Bruno nos concedeu que não temos nem palavras. Respondeu a todos os nossos questionamentos de porquês. Confortou-nos e conformou-nos, principalmente ao Valmir, que muitas vezes se martirizava, se culpava e culpava a outrens pelo fato ocorrido. Estou tão agradecida ao Pai, à espiritualidade, ao Felipe, a você e à equipe CEIU, que tudo que eu disser será pouco para expressar o que estou sentindo. Agradeço também ao meu amado Bruno, que não imaginava, se mostrou maduro e se preparando. Agradeço também a ele por ter me despertado para a doutrina espírita, pois me falou do desejo de conhecer a doutrina pouco antes de desencarnar, não tendo a oportunidade de conhecer em vida física. Despertamento esse que me fez buscar e hoje fazer parte de um humilde centro espírita aqui de Extrema, Rondônia, para onde nos mudamos agora. Estou frequentando assiduamente, me preparando muito, embora não chegando a seus pés, e até participando agora da sessão mediúnica aqui no nosso Centro Espírita Joana de Ângeles, me possibilitando muito aprendizado. Nunca imaginei que, em meio a tantos que passam por isso todos os dias, nós seríamos privilegiados a receber tantos esclarecimentos, que muitas vezes nem acredito que tudo isso está acontecendo conosco. Como já disse, em meio a tantos, meu filho ser escolhido, nós sermos escolhidos. Eu e o Valmir estamos nos programando para, em breve, visitá-los e conhecê-los pessoalmente, onde teremos um imenso prazer e alegria. Muito obrigado, Zé, que Jesus te abençoe muito e que você continue levando essa alegria para muita gente. Obrigado, Roberto Carrilho, Nice, Kátia Freiner e equipe CEIU. Com muito amor a todos, Regiane Rossi Ramalho. Oh, legal. Como estiver escutando a gente aí, né? Boa tarde a todos. Muita paz, que o meigo Rabi da Galileia possa estar em nossos corações nessa tarde aí, de domingo, que o sol resolveu nos abraçar, né? Boa tarde ao pessoal da internet. Boa tarde também à dona Regiane Rossi Ramalho e família. E vai ter uma surpresa essa leitura aí, muito boa. E não tem que agradecer não, nós somos apenas pequenos instrumentos que aqui estamos para fazer isso voluntariamente, sem nenhum interesse de qualquer motivo ou de qualquer parte. Então vamos lá. Gostaria de saber se posso me encontrar com um amigo durante o sono físico. Sim, podemos nos encontrar com amigos, com familiares. Eu acredito que foi esse ano ou ano passado que fizeram uma pergunta parecida. Minha memória, eu acho que, se não falha, acho que foi. Mas vamos responder hoje, né? O que passou, já passou. Podemos sim. É bem na questão. Existe um capítulo todo voltado ao sono e os sonhos. Depois que termina esse capítulo, aí entra da emancipação da alma, que também fala muito sobre os encontros, né? Durante a noite, quando estamos no sono físico. E para responder melhor essa pergunta, a questão 414 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga a espiritualidade mais ou menos assim: se duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante, né, o sono físico, durante o sono. E a resposta inicial da espiritualidade superior para Allan Kardec é que sim. E ainda faz um comentário muito interessante à espiritualidade. Diz que pessoas que não se conhecem, que acreditam não se conhecerem, se encontram no mundo espiritual. E ainda comenta nessa resposta da 414 que nós podemos ir a outros países, encontrar com outras pessoas de outros países,
e diz o seguinte, que nós podemos nos encontrar com parentes, com amigos, inclusive vivos, né? Durante o sono físico. E inclusive responde-se nós necessitarmos da utilidade de alguém. De vez em quando eu sonho com pessoas que ou são frequentadores, ou são voluntários, ou são trabalhadores, até pessoas que eu não conheço, pedindo ajuda, ou a gente vai lá fazer alguma coisa, né? Mas cuidem, não vão ficar pensando nisso hoje. A fila é grande. Sim, pode sim, isso acontece corriqueiramente. Agora, opa, recebi aqui olha, tá vendo como é bom trabalhar com os espíritos? Recebi uma ajudinha agora aqui. Mas é bom também ler a questão 416 do Livro dos Espíritos, que fala que a espiritualidade lê o pensamento de alguém aí, ó, que a pessoa está dizendo, tá, e eu posso hoje, né, dizer assim, eu quero falar com fulano e tal. Aí eles estão dizendo aqui que na 416 explica muito bem sobre isso, que não é bem assim. Que espíritos mais superiores conseguem fazer isso, enquanto outros espíritos não é pelo seu bel prazer que vai dizer assim, eu quero e assim vai acontecer, né? Tem que haver, inclusive, uma sintonia entre as partes, né? Tá certo? Rezo, mas as coisas não melhoram. Será que minha oração não tem força ou é que não tenho merecimento? Pode ser as duas coisas, ou pode ser a falta de merecimento também. As pessoas, elas acreditam que existem uns pensamentos muito antigos, né? Culturais, que é inclusive da quantidade da oração. Eu ia com minha avó, quando pequeno, ela é da Igreja Católica, e ela ia com aquele texto. Muitas pessoas jovens nem sabem o que é isso, mas pode perguntar para vovô, vovó, mamãe, papai. Os textos eram assim um rosário, eu acho que era isso daqui, né? Cheio de bolinhas. Eu me lembro que dela era azulzinho, clarinho, e ela ia fazendo assim, tirando aquela quantidade ali. Um dia eu fiquei assim, eu disse, vó, acho que Jesus já está meio chateado. Ela disse, por que, menino? Porque você já repetiu isso muitas vezes, eu estou já enjoado, já gravei. E eu, como tinha essa memória fotográfica, eu gravava tudo. Eu ainda lembro daquelas rezas que ela fazia, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, né? E aquele lá, e tinha outras lá, outras orações e rezas que fazia, todas elas ficavam assim, ficaram no meu subconsciente. Mas ali era uma cultura, foi assim que ela foi ensinada. A quantidade de oração, inclusive o próprio padre passava, né? Você tem que rezar não sei quantos Pai Nosso. Então essa era a cultura. E vem, como tem em João 14,16, onde Jesus nos promete o Consolador prometido, e o Espírito da Verdade, né? Espírito de Verdade, que é um dos grandes, eu acredito que precursores do Livro dos Espíritos, juntamente a Allan Kardec no Corpo Físico, e nos traz esclarecimentos a respeito disso. E sobre a prece, sobre rezar, é na questão 660 do Livro dos Espíritos que nos fala sobre essa pergunta que faz assim, ó, se a prece pode tornar um homem melhor, a questão 670. E a resposta 660, tem gente que só lê esse pedaço da 660, já fica eufórico, né? Sim, pode, inclusive, se a pessoa rezar com fervor e confiança, Deus vai lhe enviar espíritos bons para você lutar contra as tentações do mal e tal, e tudo mais, beleza. Aí a pessoa com preguiça não quer ler, que é o mais importante de todos, que serve para todos nós agora, não serve só para essa pessoa que fez essa pergunta não, para todos! Todos deviam chegar em casa hoje, por obrigação moral, pegar o Livro dos Espíritos, abrir na questão 660A. Deve ler a 660, mas a 660A. É na 660A que o bicho pega. Que aí a pessoa não entende porque ela faz tanta prece, que deve ser o seu caso também, meu irmão ou minha irmã, tanta prece, e não sai do lugar. Quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Já ouviram falar isso? Mas está lá explicado na 660A. E o que é que diz a 660A? Mais ou menos, fala que Allan Kardec não ficou muito satisfeito como cientista, como um homem inteligente. Ele deve ter lembrado pelo menos de algumas pessoas, né? Ou que o perseguiam, ou que não perseguiam, ou da família, ou que ele conhecia. Ele deve ter lembrado, mas eu conheço um monte de gente implicante, invejosa, ciumenta, malvada, não tem com indulgência, não tem benevolência para com o próximo.
Pessoas que realmente são viciosas, que fazem sacanagem. Está tudo escrito lá na 660. Eu só falei com as nossas palavras. 660A. E ele faz assim, existe tudo isso. E tá, ele pergunta à espiritualidade, e essas pessoas, como é que é a prece dela? O que acontece? E elas ainda rezam bastante. Allan Kardec assim o coloca. E a espiritualidade superior responde a Allan Kardec de que a quantidade da prece não tem nada a ver. E que essas pessoas não têm consciência, não querem olhar para si mesmos, seus defeitos e para as suas mazelas. E que não vai ter, porque a resposta diz que são as nossas ações e os nossos pensamentos que fazem a nossa prece realmente ter força. Não adianta eu pedir hoje, amanhã eu já desconfio de Deus, amanhã eu já acho que não aconteceu nada e já entro na mesma atmosfera de desconfiança, de intemperança, de querer respostas. Humildade, serenidade, abnegação significa eu dar o tempo para esperar. E eu olhar que às vezes o não é a curva dos acontecimentos que vão me jogar para uma outra coisa. Você sabe o mar? As pessoas estão no mar revolto e se revoltam com esse mar revolto. Só que o mar levou, a espiritualidade levou a pessoa para uma ilha, para um lugar mais tranquilo, porque ela não vai suportar o que vai acontecer adiante. O navio vai virar, o barco vai virar. Aí a gente ainda reclama porque a gente foi parar numa ilha que a gente não está entendendo porque está naquela ilha. Raios, por que eu estou aqui nessa ilha? Mas se fosse mostrado o caminho da pessoa por onde ia chegar esse mar revolto dos sentimentos, da revolta, do não entendimento. E aí que adianta fazer uma prece? Você, nesse estado, se você... A melhor prece é as ações. São as ações e não as reações. Nós reagimos mais do que agimos. Pode ver, as pessoas reagem a e-mails, reagem a não entendimento de coisas que é para o bem dela, mas ela quer reagir, em vez de agir. Então a primeira prece, a qualidade, o merecimento certo, é falta de merecimento. Ah, mas é por quê? Porque de outras vidas passadas, todo mundo quer acusar que algo que está acontecendo hoje é de vidas passadas. Não! Não é só de vidas passadas. Obrigado aí. Hoje eu vou precisar mesmo. Não é de vidas passadas, mas é do que nós estamos fazendo, o que fizemos, ou que fazemos com as pessoas, porque nós cobramos muita indulgência dos outros, mas nós não somos totalmente indulgentes para com as pessoas. É 2 pesos e 2 medidas, não pode? Eu não posso exigir do outro e no meu trabalho, na minha vida pessoal e profissional, certas posturas, certas indulgências para com os meus erros, para comigo, e eu não faço o mesmo para com aquelas pessoas. Ora, e se é uma pessoa que está fazendo essa pergunta que tem um conhecimento espírita, um conhecimento da doutrina espírita, que sabe que existe a lei de causa e efeito, como é que eu posso fazer o mal a uma pessoa e vou lá rezar, pedir pelo meu filho que está doente? Olha, teu filho, se ele tiver merecimento, vai ser atendido não por sua causa, mas por causa dele. Porque talvez ele não mereça passar por isso, mas você não vai ter condições. Porque você só faz prece quando o negócio fica ruim. Agora, quando o negócio está bom, você esquece até que Deus existe, que tem religião, que esquece tudo. E isso é onde dá-se a falta de merecimento. Não é uma questão de merecimento de outra vida, que merecimento, não. Lógico que uma pessoa que está direto aqui como voluntário, fazendo por voluntariedade, está indo ali, está deixando de estar ali no futebol para estar ajudando as pessoas, está deixando de estar numa festa, de estar numa coisa ruim para estar numa coisa boa, ela vai ter mais merecimento, mais proteção, e sua prece vai ter mais força. Porque é uma lógica isso aí. Que a doutrina espírita não veio matar nenhuma religião, não veio ficar ocupar, inclusive nem tem um sentido religioso. As pessoas do Brasil e em alguns países religiosos colocaram o espiritismo como uma religião. Mas não deixa de ter seu lado religioso. Mas a função do espiritismo é uma ciência que estuda o espírito, que é depois da vida física. E o espírito enquanto também está encarnado, ok? Me condeno muito hoje em dia porque me acho muito interesseira. E antes achava normal. Depois de conhecer o espiritismo, me culpo muito. O que fazer para melhorar? Aí botou um asterisco aqui. Gosto muito da sinceridade do senhor Zé Araújo. Então vou ser bem sincero. Opa! Aí já dá até um arrepio aqui do lado esquerdo. Opa! Aí já vou sair da minha calma, então. Não, eu estou calmo, graças a Deus. Ontem eu não estava muito não, viu? Mas hoje eu estou em paz, graças a Deus.
Agora eu esqueci da pergunta. Ah, sim. É que eu sou sincero, esqueci mesmo. É que apareceu um espírito aqui perto de mim, eu já fiquei assim deslumbrado. Tá vendo? O médico também tem as suas confusões, né? O espírito apareceu, já disse, ai meu Deus, está por aqui? Aí já limpou a cabeça. Mas, então, a pessoa está se queixando de... E pelo que eu entendi, ela diz que ela é interesseira, mas depois conheceu a doutrina espírita. Mas isso é normal, tá? Minha querida ou meu querido, acho que é mulher, né? A mulher, então, tá certo. Então, deve estar por aqui. Também não vou olhar, porque senão meu psicometria pega quem foi. Antônio. Vou olhar para cima. Não, para as câmeras, pronto. Então, minha querida, é o seguinte. De primeiro ponto, eu já fico muito contente, ficamos contentes de você ter essa consciência. Porque há pessoas que estão há muitos anos dentro da doutrina espírita e ainda não tomaram consciência de que é um dos maiores sinais, o interesse pessoal, de imperfeição. Nossa. Tanto que Allan Kardec não se furta a esta pergunta num capítulo voltado à perfeição moral. Tá? Esse capítulo é fantástico. Mas vamos ler só uma pergunta que é bem específica diante desse quadro aqui, que é a questão 895 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fala que depois de todas as coisas, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, que ninguém pode se enganar, o que é que realmente é o sinal mais característico de imperfeição entre nós, seres humanos? E a resposta é bem clássica, bem direta, o interesse pessoal. O que eu acho muito mágico nessa resposta é que o espírito que responde, ele faz uma analogia muito fantástica. Ele diz assim, que ele coloca assim que um objeto de cobre banhado a ouro não passa pela prova da pedra de toque. Quando passa a pedra de toque, a camada de ouro se esvai, se esfarela, sai. Ele quer dizer que assim também, na comparação da resposta da questão 895 do Livro dos Espíritos, assim é o homem de bem, o dito homem de bem diante das pessoas, que é uma pessoa que faz todas aquelas coisas, mas quando vem a prova do desinteresse pessoal, de não ter interesse pessoal, as pessoas não passam por esta prova. É muito difícil, porque ela está tão... A espiritualidade responde a Kardec para demonstrar isso em pleno século XIX. Imagine agora, se na época do século XIX, onde o capitalismo era ainda nascente em muitas cidades, metrópoles do mundo, imagina hoje, que hoje as pessoas recebem pessoas em suas casas, fazem determinadas coisas com interesse pessoal do que pode receber em troca diante disso. Então o interesse pessoal não é apenas isso, não é apenas também só um apego ao bem material, mas o apego a algo que possa me favorecer. É uma espécie de... ele está tão assim sutil dentro de nós, que tem pessoas que nem se consideram que têm interesse, ainda se defendem. Não, eu não tenho interesse pessoal. Olha, eu trato o mendigo do mesmo jeito. Não é por aí não o caminho não do interesse pessoal. Não é isso não. É a pessoa às vezes ficar num velório de um desconhecido e não querer ficar muito tempo no velório da família. Interessante, né? No velório da família, eu tô assim, ai, meu Deus do céu, rapaz, tem um negócio para receber. Ai, será que tem que hora? Já me despedi, já chorei, agora esse enterro atrasou, só daqui a 2 horas. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E o cara vai viajar. Ah, já chorei tudo, rapaz, não queria mais ficar aqui, já tá chato, já não tenho nem papo que conversar, isso eu pensando, né? Agora, quando é o velório de 2 diretores da empresa, e os 2 diretores fazem assim, pode ir. Não, amigos são para essas coisas. E a mulher ligando, enchendo o saco lá, tu não vem para casa não, e ele, que é, estão ligando? Não, nada não. Aí eu fico ali a noite toda, até de manhã. Então, são esses aspectos e outros aspectos que demonstram o interesse pessoal. Não, a gente, conversa de marido com mulher ou de mulher com marido. Não, a gente tem que fazer assim com o fulano, porque se a gente sair de perto do Zé, pode ser que os espíritos não protejam mais a gente tem que engolir. O Zé é chato, é grosso, mas a gente tem que engolir ele, porque a gente precisa dele. Isso é interesse pessoal também. São diversos os pontos do interesse pessoal. O desinteresse
segundo a espiritualidade, respondendo na questão 895 do Livro dos Espíritos, O Livro dos Espíritos, diz que o desinteresse ele é tão raro na Terra, que é uma raridade nas terras, que as pessoas se surpreendem quando vê uma pessoa que fazem coisas sem nenhum interesse. O desinteresse também está ligado à honestidade, em todos os aspectos. Pessoas que entregam $6.000 que acharam no táxi, as pessoas que burro. Eu ficaria com $6.000. Sim, você ficaria, mas aquela pessoa já está num outro patamar evolutivo. Ele sabe que quando ele desencarnar, esses $6.000 não vai fazer falta para ele, mas faria falta se ele tivesse pego na hora de desencarnar, de prestar conta à sua consciência. Então o interesse pessoal, ele vai muito além do que nós imaginamos. E as pessoas leem as perguntas do Livro dos Espíritos, mas não estudam elas, não a entendem, porque ela é feita para as pessoas que tiver o conhecimento, o pensamento mais simples. Não precisa ser douto, nem ter nenhum estudo. Basta saber ler, prestar atenção, que você vai entender o Livro dos Espíritos. Tem pessoas que pegam o Livro dos Espíritos para dar palestra, para usar, mas não usa na vida pessoal. Usa o Livro dos Espíritos para mostrar que sabe, mas não usa ele no dia a dia, para colocar em prática. Não é? Então é isso. Caros Olha, amigos... deu uma tristeza agora o interesse pessoal. A pessoa ficou toda assim, meio é comigo, é para mim. Caros amigos da CEIU, com carinho, humildemente e sem intenções de questionar com malícia, e sim como oportunidade de esclarecimento pessoal, aproveitando o vosso conhecimento e belo trabalho ao qual muitos de nós acompanhamos, se acharem oportuno colocar essa questão, ficarei muito grato. Caso seja uma questão imprópria ou infantil, não façam caso. É que veio pela internet, esqueci de comentar. Pode-se juntar, agora a pergunta, né? Pode-se juntar o subcapítulo dos mundos transitórios, juntamente com as várias descrições esparsas na Revista Espírita e no livro Céu e Inferno, como ensinamento sobre as colônias espirituais? Ou esses mundos transitórios são só referentes a planetas físicos? E por que uma divisão dos espíritas das ambas opiniões no movimento espírita? Abraço, João Paulo. Olha, João Paulo, o seu espírito protetor está dizendo que você é de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E é mineiro. Não sei se é verdade, mas eu não preciso nem ler o e-mail. Mas vou seguir aqui. Você deve estar sorrindo aí, porque só uma provazinha para você que os espíritos, né, dessa casa aqui sabem o que a gente está fazendo aqui, dizendo. Bem, João Paulo Neto, é o seguinte. Opa, falei até o sobrenome do homem. É o seguinte. Primeiramente, vamos responder do final para o começo. O desencontro, quanto aos capítulos... Não, vamos primeiro para os capítulos. Quanto aos capítulos, eu não vejo mal algum. O que acontece, João Paulo Neto, é que, assim como veio o Espiritismo, a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, no século XIX, hoje se precisa... o conhecimento está esparçado. Então, muitas pessoas estão trazendo coisas translocadas, outras pessoas estão trazendo coisas muito sérias do acontecimento do mundo espiritual, e a divergência de opiniões são divergências de caráteres e divergências também de entendimento de graus evolutivos das pessoas. Até porque essas colônias, essas cidades espirituais, depois do livro do Luiz Felipe, que foi psicografado por nós, não estamos fazendo nenhuma apologia, nós entendemos num livro bem pequeno, curtinho, mas com tanta informação, que a gente diz assim, mas como é que pode um livro dizer por Roberto Carrilho? Mas o livro ele tem uma finurinha assim, mas é muita informação dentro do livro, né? Muita informação. O pessoal está concordando ali. E o que eu percebi é que tem conhecimentos e reconhecimentos, que eles estão fazendo um trabalho. Eu vim entender isso, João Paulo, por conta das psicografias aqui, quando acontecia no ano de 2013, 2012, do grande, né, bandeirante do espiritismo, Caibar Schutel. Quando ele vem fazendo advertências para todos nós, e para a doutrina espírita, muitas pessoas não deram bola, porque é um Zé Ninguém aqui de Araújo, de Blumenau, que é cidade de Alemão, não pode ter médium. Você sabe, João Paulo, que disseram que a gente não devia estar com esse trabalho porque nós somos aqui do Sul, e que esse trabalho só pode ter no Sudeste e no Nordeste do país, que aqui não pode ter esse trabalho. Imaginem que agora talvez seja a vez do Sul, seja a vez de Blumenau, né? E a gente não vai estar nem aí com o que o pessoal está dizendo, com o que as outras casas querem ou não querem, se quer fechar aqui, se não quer fechar. A obra de Jesus Cristo não é nossa, estamos aqui para fazer o trabalho. A gente vem de domingo aqui com o maior amor. Bem, quanto aos capítulos, sim, não vejo nenhuma divergência não.
Apesar de que já lhe advirto que pessoas vão dizer, mas o que é que ele quer com isso? Não, 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 não. O importante é você fazer o teu trabalho com a tua consciência, com a inspiração e com a sua intuição. Tá? Ainda digo mais a você, João Paulo, que o caminho não é fácil quando a gente recebe uma pequenina missão dessa de trazer as verdades, porque está cheio hoje, né? Você vê que se você quiser um livro espírita, tem para todos os gostos. Agora eu acredito que a verdade ela é uma só e são várias também. É uma só no contexto de verdade. Mas são várias porque vai depender da colônia. A pessoa pode estar escrevendo para uma pessoa daquela colônia. Pode estar escrevendo para aquelas pessoas que enxergam só aquilo ali. Como o nosso planeta ainda é um planeta que ainda não é de regeneração, está caminhando para lá, então nós vamos ter uma miscelânea muito grande. Mas quanto aos capítulos, eu vejo que inclusive até tem lógica, porque você pega aquele sentido lá do céu e do inferno, você pega o sentido ali e você vai encontrar exatamente esse seu trabalho que fica faltando. E espero que você continue fazendo esse trabalho. Votos de muita paz e de muito amor para você aí. Minha filha teve um sonho com meu pai falecido. Ele estava feliz, pediu para não deixar de ir ao centro. E ele falou em 3 filhos doentes, e ela só lembra de uma. O que ele quis dizer? Ou só foi um sonho? E o porquê de uma missa que um desencarnado veio me pedir? Olha, antes da resposta do seu sonho, eu vou contar o meu sonho essa noite. Eu sonhei com a cobra coral, só que a cobra coral ela é fininha, né? Pelo menos lá na minha terra a cobra é fininha. Essa cobra era coral e era enorme, e ficava num sofá verde da cor da minha casa, e depois eu inventava de dar uns ratos. Meu Deus, mas eu tenho medo de rato, eu não gosto de rato. É o único bicho, eu luto com leão, cachorro, tudo que for. Mas eu não tenho problema, né? Pego o sapo na mão, os dias, arranco, o que você quiser. Sapo, grande, cururu, boi, tudo. Passo na perna das pessoas doentes, o que for, porque era a minha missão quando eu era pequeno. Chico sofria aquilo ali, né? Eu sofria de pegar esse sapo, passar na perna da minha avó e dos outros, e ter que jogar no rio e dizer 5 palavras. Eu acho que ali eu já paguei todos os meus pecados já. Essa noite, é verdade, um sapo grandão. Aí minha avó disse que tinha que ser um sapo cururu, lá no... Tem até um forró na minha terra. Sapo cururu, na beira do rio, não me jogue d'água, que eu morro de frio. E aí eu peguei um sapão assim, grande, e tinha que pegar, e aquele sapo fazia xixi em mim, mijava todo. Meio na minha perna. E eu tenho aquela coisa lá, e passar na perna da minha avó, e o sapo fazia assim, ó. E eu passava na perna da minha avó, porque ela tinha umas feridas, e como ela é que eu herdei a mediunidade dela, né, hereditariamente, ela índia, tinha as feridas, passava aquilo ali, e também trazia o cachorro para lamber, era o sapo e o cachorro. O cachorro lambia, passava o sapo, depois eu tinha que ir com aquilo até o rio para jogar o sapo assim, ó. E ele ainda fazia xixi aqui em mim, né? E dizia as palavras mágicas ainda. Vida de bruxo não é fácil, viu? Aprendiz de bruxo, se você quiser passar, você vai sofrer. É verdade. Aí a Sina continuou com sapos menores, por causa da mulher e da filha. No sítio tem que pegar, caçar as pererecas lá no sítio, para jogar fora. Ele não acabou ainda, tá vendo você? O treinamento. Mas então, e aí ele sonhou, eu sonhei com cobras enormes passando no sofá. Bem, quando conta um sonho desse para minha mulher, ela já diz é traição, né? Pessoas vão trair no trabalho, na casa espírita e tudo mais, né? Porque quando ela sonha com cocô, é coisa que é ruim que acontece mesmo com ela. Tem gente que é dinheiro, né? Ó, tá vendo você? As interpretações de sonhos, porque o sonho, na verdade, se você vai ler a questão 617 e 618, desculpa, 417 e 418, troquei a bola, 417 e 418, que ainda está naquele capítulo da emancipação da alma, lá nós vamos encontrar, com muita solidez, algumas respostas para essas misturas. Mas é na questão 403 do Livro dos Espíritos, que vai de 400 a 412, que fala do sono e dos sonhos. E fala ali, a espiritualidade responde a Kardec, na 403, 404, 405, o porquê dessa mistura que nós temos. Porque nós não podemos comportar, a 415, inclusive, fala sobre isso. 413 e 415 também. Sobre que nós temos que ter apenas um homem só com um espírito. Não pode ter 2 vidas simultâneas diferentemente. Por isso que o nosso cérebro não vai reter todas as coisas. Aí Allan Kardec, já meio chateado, fez: do que adianta então a gente sonhar se a gente não vai se lembrar? Isso é na 415. Aí, 413 ou 415, agora estou confundindo. Aí a espiritualidade responde que nós vamos ter uma intuição boa, quando a coisa é boa, nós vamos ficar com uma sensação boa,
do encontro. Agora, quando a coisa é ruim, nós vamos ficar com advertência, né? Porque quando a gente sonhou com cobra, essas cobras, a gente já pensou, já vem na mente da pessoa, né? Aí você não pode julgar. Veio na minha mente duas pessoas, duas coisas que podia assim, né? Aí eu digo, não, que é isso? Aí eu orei pelas duas pessoas e fiz uma vibração positiva para nós mesmos, né? Para não entrar naquela sintonia, porque senão tem gente que entra na sintonia e fica, né? A cobra vai fumar, ou a cobra vai morder, né? Agora, lê de novo a pergunta 2, 3. Só queria entender porque era 3 e a pessoa viu 1, só esse detalhezinho. Confuso. Minha filha teve um sonho com meu pai falecido. Ele estava feliz, pediu para não deixar de ir ao centro. E ele falou em 3 filhos doentes, e ela só lembra de uma. O que ele quis dizer? Ou só foi um sonho? E o porquê de uma missa que um desencarnado veio me pedir? Olha, primeiro que ele veio demonstrar que está contente que a pessoa está vindo no centro, né? Está se espiritualizando, porque do lado de lá ele consegue ver que isso é um caminho muito bom, para que a gente possa se preparar, viver no mundo sem ser escravo dele, se divertir, fazer as coisas, namorar, beijar muito na boca, fazer tudo isso, mas com responsabilidade, buscando lembrar que o Espírito existe, que nós somos seres eternos e que nós vamos viver muitas outras condições, mas é necessário que a gente saiba viver com responsabilidade, não é verdade? Agora, a questão do doente ali veio advertir de uma enfermidade, e que essa enfermidade também pode chegar até as outras 2 pessoas. É assim que nós estamos entendendo. Agora, a questão da missa ali é porque espíritos vêm pedir para que outros espíritos peçam aos seus familiares para fazer missas. Tem espírito que se sente bem. E não adianta você dizer, não, mas ele está como espírito, vai ter missa não. Não adianta. Muitas vezes, em mesa mediúnica que eu já soube, que o espírito pede que a família vá fazer uma missa, veja bem. Se o espírito vai se sentir bem, não adianta o pessoal lá dizer assim, mas você não precisa, mas ele está querendo uma missa, e aí? Tem gente que diz assim, olha, eu vou ter que batizar meu filho. Já vem assim triste para mim. Mas o que é que tem? Vai lá e batize. Mas agora eu sou espírita. Agora tem uns aqui que dizem assim, nada de batismo, eu sou espírita. Porque já arruma uma confusão com a família, né? A família, esses espiritismos são os demônios mesmo, né? Quer dizer, nem fazer assim de gritar, mas também não aceitar. É colocar a sua posição diante da sua esposa, se sua esposa também concorda, se você concorda, né? Então não tem porquê, porque a minha filha Débora nunca foi batizada na vida. E nunca vai ser. Porque não existe um padre que está usando um anágua, um 38, ou pedofilia com pessoas, ou fazendo qualquer coisa, não vai ter moral, é um homem. Quem vai fazer, e o batismo não faz nada. Se a pessoa foi batizada, vai virar um assassino, e aí? Quem dantou o batismo dela? Tem pagão que não é assassino, inclusive é budista, ou é espírita, ou é... Hein? Esse negócio de pagão, isso tudo era para poder você pagar alguma coisa, né? A verdade é essa. Agora, o sonho também pode ser uma mistura. Então é uma mistura, lógico, né? O sonho ele não é nítido. Ele é cheio de símbolos e cheio de... Mas o principal aí, o recado é, não deixe de vir no centro espírita. Esse é que é o mais importante. Pode um encarnado influenciar um desencarnado e este não seguir adiante? Sim, tem encarnado que inclusive chama. Teve um caso lá em São João Batista, no Oceano, lá de São João Batista, faz uns 6, 7 anos. Uma pessoa veio para a conversa, né, que a gente chama de fraterna, mas é como diz o Pirilampo lá em Portugal, a conversa tem que ser fraterna, não pode ser não fraternal, né? Mas é um apelido aqui do Brasil. Esse cara é que é chato mesmo, lá em Portugal. E não é? Na conversa fraterna lá no Oceano, essa jovem senhora nos relatou, em muito sigilo, de que... E depois de um tempo ela deixou de frequentar e foi embora para outra cidade, com vergonha, porque ia ser perguntado para ela se ela tinha seguido as orientações. Lá no começo não tinha seguido, porque quando a gente fez o passe de tratamento que afastou, o espírito vinha, ela sentia o calor do espírito, o beijo do espírito, a carícia do espírito. E no começo ela foi gostando, ficava, né? Sem entendeu? Não posso falar mais do que isso. Tem gente assim, fala, não. Vocês entenderam, né? E sentia o calor, tudo, o beijo. E de repente, aí nós começamos a fazer um tratamento de fluidoterapia com essa jovem senhora. E nesse tratamento ela começou exatamente a não sentir mais a presença do espírito.
Tá? E o que é que aconteceu? Ela começou a invocar o espírito e sentir saudade do espírito. E já não queria nem que o marido tocasse nela, só o espírito. Então, aí ela quando chama o espírito de volta, o espírito vem, né? E aí ela começa nessa simbiose. Quando o negócio já estava feio, ruim, ela quis voltar para casa, mas aí ficou com vergonha. Uma pessoa nos contou, que ela relatou, que tinha ficado bem melhor, mas que tinha vergonha porque ela sentiu que ela prejudicou o espírito. Ela leu tal livro, não sei aonde, um livro que ela leu, não sei que livro também foi esse, que diz que ela prejudicou o espírito. Então, uma pessoa encarnada pode sim desviar um familiar de chamar-lhes. Nós conhecemos um outro case, que é a moda do... Isso é a palavra da moda, né? Porque na nossa época, lá matutamente falando, era um caos. Então, agora é case, mudaram só, né? Agora é de caos passou para case. Então, nós temos um caos que é também voltada à cidade de São João Batista, de que na época uma menina tinha 14 anos, sofrido um acidente, e nós éramos recém-chegados aqui em Santa Catarina. Não poderíamos conhecer ninguém, inclusive, né? E a menina vem por nossa mão e psicografa de que ela não sofreu dores, que na porrada do acidente o espírito dela foi tirado antes por merecimento e ela não sentiu nenhum choque no seu perispírito, que não acontece sempre isso. E aí veio essa psicografia naquela época e tudo mais, a mãe frequentando, mas sabe aquela coisa católica, e ela tinha construído uma mini mansão para a filha no cemitério. É, uma casona assim, com coisa, parecia uma casa de boneca, com tudo, com mármore, cristal e tudo e tal e tudo mais. Mas isso era o problema. O problema estava que ela ficava chamando a filha direto, ela ficava fazendo uma vibração tão grande que em certo momento foi indagado, nós pedimos para indagar a espiritualidade que estava fazendo essa cobertura, né, esse auxílio a essa família, de como é que se procede num processo desse? Como é que a gente ia proceder? Como fazendo? O que é que nós poderíamos fazer se nós não conseguíamos retirar desta mãe esta vibração pertinente que ela fazia todos os dias chamando a filha? E segundo a espiritualidade, a filha estava sofrendo muito porque ela não conseguia nem ficar no mundo espiritual. Aí foi quando a espiritualidade, depois de um tempo, nos respondeu de que foi necessário desligar, cortar a memória da pessoa lá no mundo espiritual, para que ela não lembrasse. Olha que coisa. Para poder ela, mas mesmo assim algumas coisas atingiam, de certa forma atingiam o espírito. Então, dependendo do momento e de como você faz isso, e tem gente que começa a culpar aquele espírito, como se isso adiantasse. Seu desgraçado, olha o que tu me fez, tu tinha outra mulher, seu cachorro. Não é? Começa a brigar com o espírito já está sofrendo, arrependido, sentindo culpa. Ah, sua danada, então você me traía com meu melhor amigo. Ah, sua cachorra, quero que você vá para o inferno, que o inferno lhe queime viva e que com a fogueira não sei o quê. Quer dizer, porque nessa hora as pessoas não querem saber se são espíritos, se não são espíritos, se tem que ser perdoado ou não tem que ser perdoado. E muitas outras vezes uma pessoa encarnada pode obsidiar os espíritos. Como? Com o seu grau de implicância, de agir com manipulação. Porque tem espíritos que desencarnaram que são manipuladores. Tá doido que você faça uma manipulação no trabalho, uma manipulação, que você fofoque, que você queira destruir a imagem de uma pessoa. E aí o encarnado acaba atraindo esses encarnados e sendo o chefe. Ele não é nem a pessoa que... Ele é que está invocando aquelas pessoas. Ou seja, tomara que fulano aí, a pessoa vai fazer aquilo com aquela pessoa. Se a pessoa não merecer, não vai atingir a pessoa. Mas corrobora para que nós não saiamos desse planeta de expiação e provas. Então, como é que a gente pode colaborar com isso e não fazer mal aos espíritos? Perdoando, não vibrando contra eles e nem ficando chamando eles para perto da gente. Porque a saudade boa é aquela que a gente chora, mas de repente, como a gente está vibrando tão bem, a gente sente o cheiro, o perfume daquela pessoa que se foi, uma lembrança. Levanta a mão quem já sentiu isso. Não é verdade? E aquilo faz nos identificar que aquele ser tão caro para nós está por perto de nós. Está sempre junto da gente. Não é verdade? As pessoas sempre reencarnam no mesmo país? Poderia uma pessoa estar uma vida em um país e outras no Brasil? Sim, sim. Eu falava o caso de uma filha que eu tenho, que é a Fernanda, e aí ela foi almoçar conosco, passar o dia de sábado, e aí falaram para ela, você sabe por quê? Ó, a pessoa não se conteve, né? Tu sabe por que tu não falava? Porque lembrou que ela só veio falar com 2 anos, e até os 2 anos ela só falava em Tupi-Guarani, só que eu não sabia.
Nunca estudei Tupi-Guarani. Aí foi quando o Espírito disse, isso aí é Tupi-Guarani. Entrou uma pessoa que conhecia a linguagem indígena na minha casa, isso aí é Tupi-Guarani. É a primeira encarnação dela na civilização, assim. E é uma índia, consegue ver espírito com faca, espírito correndo, de todo jeito, né? Uma índia. E foi a primeira encarnação dela. Por exemplo, algumas encarnações que eu tenho nesse planeta, mas que planetinha difícil de vocês, né? Mas tem pessoas de outros mundos, de outros países. Tem pessoas que vêm pra cá, mas vão embora para outro país, né? Só era para nascer aqui, mas se mandar para lá. Para não nascer lá com tanto assim, nasce aqui para chegar um pouquinho assim. Você é brasileiro, você é brasileira. Sou. Porque se nascesse lá ia ficar assim, né? Não é verdade? Pode acontecer sim, acontece. Toda hora a gente pode vir de outros países, ter dificuldade. Eu tenho uma dificuldade enorme com a língua portuguesa. Estudo alemão, eu escrevo alemão tão fácil, mas quando é para escrever português, eu digo, meu Deus, é com C, com S, com C cedilha, com que isso aqui? Como é que pode? Vim aprender alemão depois dos 40 anos. Será que eu vim aprender ou estava reaprendendo? Ja, ich schreibe in Deutschen. Ich mag lieber schreiben Deutsch oder Portugiesisch. Eu disse que eu preferia escrever em alemão do que em português. Mas então, como é que pode, né? Então, essa língua é uma língua que existe dentro do teu arcabouço psicológico, do teu psique, né? Da tua psique. Tá certo? No sonho, com o espírito fora do corpo em viagem, pode ele avançar ou retroceder no tempo? Sim, pode. Já tivemos um retrocesso desse com o meu irmão, Júlio, que inclusive é da Assembleia de Deus, já deve sair pastor agora. E nós dois estávamos... Foi o único sonho preto e branco que eu tive na minha vida. Porque eu nunca sonhei preto e branco, foi a primeira vez. Meus sonhos são sempre coloridos, cheios de cores, de flores, né? E diz que muita gente sonha preto e branco. Ela está com frio, o pessoal fica tudo olhando. Põe um casaco mesmo, não passa frio não. Viu? O povo fica tudo olhando, que barulhinho é esse? Não é? E aí, eu e esse meu irmão, nós volvemos a uma época que eu acredito que é os anos 1890, por aí, antes do ano 1900, e me via eu e ele voltando lá no tempo e vendo pessoas, coisas. Aí foi quando eu vim descobrir a afinidade que eu tenho com esse irmão e não tenho com os outros. Os outros, para mim, eu considero meus irmãos, são consanguíneos, mas são estranhos, né? São pessoas que não têm afinidade nenhuma, não têm nenhuma afinidade, nem espiritual, nenhuma realmente, né? E as pessoas se apegam muito a isso. E às vezes as famílias não são de sangue, mas são famílias espirituais, né? Não é verdade? E então, sim, nós rodamos para lá e para cá, conforme a necessidade. Tem pessoas que não são japonesas, meu Deus, ama a cultura japonesa, come a comida, já estão tocando aqueles tambores, tudo, se sente japonês, manda até afinar o olho, mas não faz. Faz assim, o olho volta novamente. O nariz, eles querem ficar pequenininho, o nariz faz assim. Não adianta. Acho que eles vieram de lá. Não é? O Velho Testamento da Bíblia cristã é ou serve ao Espiritismo? Qual a relação do demônio com o Espiritismo? Nenhuma. Nenhuma, zero. Até porque o demônio não existe, né? Meu, isso aí já fico bravo já. Mas foi bom a pessoa falar, porque Velho Testamento, olha, quem olha o Velho Testamento é como assim, você está trazendo um conhecimento novo para uma fábrica, né? Olha aqui, a gente tem agora essa tecnologia, automação. Automação, para você não sabe, fica tudo automático, né? A gente tem automação e você está olhando para aquela coisa velha, aquela máquina velha. Reco. Aí assim, para que serve essa máquina velha? Reco. Não é nada. Porque não acompanha, né? Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que é muito interessante, que é das civilizações. Meu, aquela resposta dos Espíritos ali eu nunca vou esquecer. É uma resposta fantástica que vai da questão 830 e pouco até 873, eu acredito. Fala sobre as civilizações. Maravilhoso. Por quê? Porque fala de que o tempo muda. Olha, vê que resposta maravilhosa. Por isso que não tem nada a ver. Lá a gente responde que o tempo, o que é num tempo algo que pode ser legislável, que pode ser cultural, que pode ser regra, num outro tempo não vale nada aquilo ali. Vai até ser considerado bárbaro. Se você pegar o Velho Testamento, eu digo porque eu conheço, tá? Conheço e li.
Se quiser, eu leio um monte de coisa aqui do Velho Testamento. Salmo 91, Salmo um monte de coisa, os Deuteronômimos, tudo, porque quando eu fui jogado lá na igreja protestante, com 11 anos, para tirar o demônio do meu corpo, né? Sofri muito por causa desse demônio aí, deles aí. É sério. Já dá um negócio em mim, dá uma revolta, porque... Poxa, com 11 anos eu tive que ir para Olinda, para a cidade de Olinda, ficar lá. Tu tá rindo porque não foi contigo, criatura. Tu tá sendo engraçada, né? Eu tive que ir lá para tirar o demônio do meu corpo. Porque o demônio pegava a minha mão esquerda, ou a minha mão direita, ou as duas mãos, e saía escrevendo assim, o demônio. E aí eu acho que meus olhos, que na época eu era magrinho, e meus olhos deviam virar nessa hora também, aí assim, o demônio... Coitado, né? Eu já devia ser feio, com os olhos virados, ia ficar assim. E esse meu irmão Júlio, ele não gostava de dormir comigo, porque no mesmo quarto. Porque ele dizia, tu fala, tu se levanta. Que eu era sonâmbulo também, né? Eu andava a casa toda, queria jogar bola, minha mãe tinha que fechar a porta, porque uma vez me pegaram na rua, na estrada, assim. Né? Com os olhos fechados, você vê, e jogando bola. Só quem viu o sonâmbulo é que sabe o que é isso. Levanta a mão quem já viu um sonâmbulo. Só quem sabe que vê é uma coisa. As pessoas querem ser médios, sabe? Quer ser médio. Para mistificar, para enrolar, para chamar atenção. Meu, quem não quer ser. Olha, quem é mesmo, assim, que tem um monte de mediunidade, é um negócio para enlouquecer você. Sabia? A pessoa às vezes tu não sabe que está no mundo real, se a pessoa é real, se não é real. Né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. E aí, foi por causa desse demônio que me jogaram lá em Olinda. E eu tive que estudar o estudo do Velho Testamento. Quando chegou naquela negócio da árvore de Caim lá, e Abel, e eu estudava, encontrava uma lógica, porque desde criança que eu sou meio chato com a lógica, né? Acho que o espírito já vem assim. Eu disse, mas peraí, se Caim matou Abel. Perguntei isso pro pastor lá, que estava lá, o dirigente, sei lá, que era o diácono, acho que era o diácono lá, junto com o pastor. Aí chamou o pastor, porque o diácono ficou todo enrolado, aí eu disse assim, tá, se Caim matou Abel, por que ele teve esses filhos todinho aqui? O homem já ficou doido. E outras perguntas que eu fazia, eu dizia assim, meu Deus, mas Davi, que Deus ruim para Davi, era aquele que ameaçava Davi direto, ameaçava o pessoal todo. Meu Deus do céu, o Deus que formava os exércitos contra os outros. Então o Velho Testamento é sanguinário, é uma página sanguinária, se a gente for ler hoje, naquela época a gente ficava com medo, porque a minha tia fazia, você vai para o inferno, meu filho, eu digo, eu não quero ir para o inferno. Eu ficava com medo, sabia? Então, era assim que se doutrinava as pessoas. Mas era uma cultura, nós temos que perdoar, que entender. A minha tia, apesar de protestante, era uma caridade fantástica. Ela deixava comida para todo mundo. E aquilo ali era o que ela tinha que passar, sendo protestante. Né? Foi maravilhoso. Agora que o demônio não existe relação nenhuma com o espiritismo, até porque, eu já dei uma palestra sobre isso aqui, uma pergunta que fizeram a questão do demônio. Isso tudo veio lá da Babilônia. Né? Quando houve a invasão do Egito, que Zoroastro, né, fez aquela questão que tinha 2 deuses lá, aí foram que se dividiu, né, o Daimon, e tem que estudar muito tem Celestino, o André está aí para mim, Severino Celestino da Silva. Esse paraibano fez umas traduções, estudou a língua judaica, né, o hebraico, e se eu não me engano também algumas outras, o grego e outras línguas ali, aramaico, e ele fez umas traduções bíblicas de acordo com a visão da doutrina espírita. Eu sugiro ler Severino Celestino da Silva. Vai ali qualquer livraria dessa, faz o pedido que vem, porque é um livro que existe nacionalmente falando, e aí vai ter as traduções bíblicas. Eu não vou perder tempo respondendo, com todo respeito, mas o Velho Testamento é uma coisa... Quem acredita em Velho Testamento faz assim para Jesus, ó. Porque se vem Jesus com o Novo Testamento... Tudo que é novo substitui o que é? Quer? Então para que eu vou olhar para o velho? O velho serve só para como... O que é que serve o passado? Para apontar que a gente não deve errar como errou lá. Mas se Jesus vem com a boa nova do amor, com aquele verbo inflamado, perdoai aos teus inimigos. O Velho Testamento, sabe o que dizia? Com quem ferro fere será ferido. Se matar o meu boi, eu mato 2 do seu. Não, para que serve isso? Não tem nada a ver com o espiritismo. E se algum espírita disser que tem, lógico, nós temos aí grandes palestrantes espíritas falando do Evangelho de Jesus, mas falando sobre o Velho Testamento, às vezes eles têm que perder tempo explicando isso. Não tem nada a ver com a doutrina espírita.
Isso é coisa do passado. Espíritos vão desencarnar ainda com isso na cabeça. Quando chegar no mundo espiritual, vão ter toda a caridade, como mostrou o Luiz Felipe, que tem uma ala lá do livro Cidades Espirituais. Tem uma ala lá interessante. E aquilo que foi lido no começo, a Regiane Rossi Ramalho, esta senhora, com muita humildade, ela agradece porque ela diz que ela, o filho dela, foram escolhidos para receber psicografia. Nunca ninguém viu falar nela, nunca ninguém falou com ela, nunca fez entrevista. O filho dela veio aqui, psicografou, depois psicografou de novo, depois num programa aqui com a Lamar Regis, ele veio e deu mais uma prova da mãe, de uma coisa que só ela e ele sabia, da barba, não sei de que lá. Várias vezes, a sintonia dele com a nossa casa, a sintonia dele com a vida dele, a sintonia no mundo espiritual. Ele foi entrevistado pelo Luiz Felipe nesse livro. Por isso que ela, com essa humildade toda, está agradecendo a gente. Olha, já não precisa agradecer, nós somos apenas pequenos instrumentos fazendo a verdade. Muitas pessoas vão desconfiar, vão falar mal da gente, fazer, mas o que interessa isso? O que interessa é que todos nós vamos desencarnar e a verdade ela é uma só. O que interessa é a consciência, a nossa consciência limpa. O que os outros falam, não ligo muito para isso. Agora eu vou dizer à pessoa que fez a pergunta, não fique chateada comigo, meu, que demônio foi comigo. Não. Desculpa, porque também a pessoa que fez essa pergunta nem sabe disso, quer saber. Eu estou tendo assim, bater em mim, tá? Pronto, já bati em mim, tá? Me perdoe. Tá? A pessoa que fez a pergunta, se quiser eu me ajoelho aqui também. Beijo seus pés, porque eu não tenho esse problema. Mas é que é porque me lembra já a minha adolescência, sabe? Eu sofri muito por causa desse nome demônio, porque tudo era o demônio comigo. Meu Deus, para onde ia o demônio? Tudo era o demônio que eu tinha. Quando eu dizia que tinha uma criança chorando na calçada, a criança aparecia na calçada, uma mãe abandonando, eu ia chamar minha mãe, encostando segundo, minha mãe batia em mim, porque não tinha nenhuma criança na calçada. Olha que coisa, eu já estava desacreditado na minha vida, eu já não tinha nenhuma, eu já tinha perdido até a minha honra, eu perdi durante aqueles anos, que até hoje tem irmão meu que não confia em mim por conta disso, tu é louco. E quando a minha mulher foi conhecer a minha família lá, todo mundo disse assim, ele é doido, tá? É a melhor coisa que a minha família falou pra minha mulher. Você tá com esse louco, minha filha? Você sabe que ele vê coisas, escuta coisa. Veja o paradigma que ficou lá atrás. Por causa do demônio. Então esse demônio, eu fui estudar inclusive essa coisa aí, e eu descobri, foi os 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses que nós fomos com o Mateu, estudei o Alcorão, entre outras religiões e religades, descobrimos que não existe o demônio, nunca existiu. Era uma questão historicamente é que o brasileiro é preguiçoso. Se você for ler a história universal, pegar todos os cantos e fizer um link, você vai ver que foi a formação ali quando foi a invasão do Egito. Moisés, inclusive, quando faz a Bíblia, ele imitou a mitologia egípcia, que tem os decaídos, a queda, só que ele contou com o sabor das suas emoções e contou como se fosse Caim e Abel, que são épocas diferentes, não são nem irmãos da mesma época. Caim é de uma época, Abel é de outra. São brigas espirituais, siderais e etc. Aí as pessoas estão com aquela cultura e com aquela metodologia que foi aplicada, e o Espiritismo vem para abrir isso. Mas tem pessoas dentro do Espiritismo que quer fechar isso aí. Isso que esse Zé Araújo está falando não tem nada a ver com o Espiritismo não, tá? Nós não responsabilizamos não, nós somos Kardec. Quando desencarnar, Kardec vai dizer, não quero que vocês fossem a mim, eu quero que vocês abram. Porque Jesus veio, abriu. Kardec veio e como instrumento e abriu. E aí vai ter que ter outras aberturas para nós entendermos. Então, demônio não existe. Porque se o demônio, agora vamos fazer um negócio lógico, que quando criança eu já tinha descoberto, vê a perguntinha. Peraí. Aqui tem vamos pegar o Sérgio Mateus, você é pai, não é pai? Certo. O seu filho tem que idade? 10 anos. Ele pode com você? Se ele for entrar numa luta corporal, ele pode com você? Não. Você vai deixar o seu filho, você amando seu filho, ele se tornou mal, o nome dele agora é Lúcifer, você vai deixar ele pegar sua outra filha e todos os outros filhos seus e machucar? Então que raio de lógica é essa? Que Deus vai deixar um tal de Lúcifer lá no inferno sendo demônio? E ele não pode, se ele é poderoso, como diz o onipotente, onipresente, e fez a terra e fez tudo, ele pode pegar o demônio e fazer bolinha do demônio assim, porque assim, vamos jogar ioiô, demônio. Meu, não tem lógica isso. Estou indo por uma lógica infantil. Nem na fábula, hoje as crianças de hoje que são iPad, não vão acreditar nisso. Por isso que diz que já tem um índice que as crianças que estão nascendo são até um pouco antirreligiosas, porque acham um saco. Acho que a criança vai querer ir para a igreja, ficar, não vai, porque ela vai, os outros amiguinhos vão dizer, meu, tu é louco, que é isso? Culpa dessa cultura fechada, que não vai caber mais, com vem a física quântica aí com tudo. E aí, como é que vai ser isso? Como? É uma diferença muito grande.
Mas o demônio não existe, nunca existiu e jamais existirá. Existe sim forças, quando Jesus disse assim, sai, no demônio foi legião. Agora, quem traduziu a Bíblia, traduziu de acordo com a sua cabeça, com a sua consciência, com a sua cultura, né, com os seus paradigmas, e colocou o que era mais interessante colocar nas suas traduções. Nos apaixonamos, mas ele é comprometido. Já tentamos diversas vezes nos separar, mas nunca conseguimos. É inexplicável o que sentimos quando estamos juntos. Nunca quis fazer o mal a ninguém, e sei que ele também não. Será esse amor algo de outras vidas, ou é meramente um desejo? Pode ser de outras vidas, mas pode ser um desejo. Mas se for de outras vidas, aí eu sempre digo, e por que não romper com tudo e ficar junto se é de outras vidas? É uma pergunta que, para que a gente se encontra com pessoas se a gente não pode ficar junto com elas? Isso aí são carências junto com desejo. Tem pessoas que preferem aquela pessoa, mesmo que ela é comprometida, mas ela tem aquilo ou aqueles atributos que nós queríamos, que nós gostaríamos ou que nós gostamos. E aí há uma confusão de sentimentos. E eu não vou ficar com aquela pessoa porque eu quero aquela, não importa se ela é casada, eu quero ela. Aí eu me iludo que é jogar o chantilly, né? Ai, ela também sofre. Porque a pessoa que quer ficar com a outra, se ela quer ficar com a outra, ela vai dizer que também está sofrendo, né? Mas será que está? Porque se tivesse, deixava a outra também. Depende do que a pessoa tem. Vamos supor se fosse eu. Aí eu tenho que decidir, peraí, eu vou deixar minha mulher, o CIO, mais 500 pessoas, mais 600, mais 700, mas não sei quantas que dependem que vão me julgar pelo meu ato, né? Uma pessoa como eu posso dar uma resposta dessa. Não, eu vou ficar na minha, mas não posso nem eu tenho que ficar na minha, tem que ficar. Posso gostar, tô apaixonado pelo Marcelo agora, meu Deus. Aí, cara, tô apaixonado por ele, mas eu não posso ficar eu e ele e mais, né, a Alice e a minha coisa. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar e sublimar esse meu amor com o Marcelo, né? Mas Marcelo, não estou apaixonado não, viu? Mas pode ser verdade, né? E aí eu estou apaixonado pelo Marcelo, lógico, e também eu posso sentir uma carência, até uma atração física e espiritual por ele, porque a gente se conhece de outras vidas, porque os espíritos se encontram, né? Mas aí é alguma coisa que eu não estou tendo em casa, pode ser isso, algo que me passa. Ele me passa que eu gostaria, uma afinidade espiritual. Ele é aquela pessoa que eu idealizei. E que a outra pessoa não está tendo o Marcelo. Mas eu não durmo com o Marcelo. É como a minha mulher diz em casa, né? Amante é a melhor coisa do mundo, porque encontra a pessoa cheirosa, sempre de boa, né? Não é verdade? Agora, quando viver junto, aí é que vai encontrar. Porque é muito bom, você só encontra naquele momento, se encontra e tudo mais. Uma portuguesinha linda que passou ali, pequenininha. É uma menina pequena, viu? Vocês da internet, viu? É assim, ó. É porque a pessoa já está falando desse assunto. Mas é um assunto que é um tabu, todo mundo já fica assim, meu Deus, né? Mas eu gosto de me colocar logo, porque, né, quem não deve não teme. Então assim, poxa, se for uma situação nossa mesmo, veja bem, é uma situação que aí tem uma resposta, né? Poxa, eu não vou ficar com o Marcelo, porque olha quantas coisas tem que as pessoas vão perder. Então o amor pela humanidade, pelas pessoas, pela doutrina, por tudo isso, por servir, faz com que a gente seja, às vezes, pode se tornar infeliz. Não é o meu caso, tá? Estou dando um exemplo meu aqui. Tá certo? Ok. Mas aí é que tá. Você pode estar se iludindo, porque não é que tem que encostar outra pessoa na parede. Tem que ver quais são os motivos que a pessoa tem. Por exemplo, eu tenho bastante motivo. Não é verdade? Uma outra pessoa que tiver ali, um padre, por exemplo. Vamos tirar o nosso, porque aí eu vou chegar em casa e minha mulher vai dizer, então aí tem coisa. Vamos colocar um padre. Que eu sei que o padre Fábio de Mello deve passar por isso todo dia, né? Mas padre, eu quero você. Porque ele tem aquela energia que os disponíveis têm, exala aquela sensualidade toda. O cara fala sobre Deus, fala sobre tudo. A mulher quando vai pra lá, padre Fábio de Mello, tô apaixonada por você. Não é verdade? O padre João Bachmann deve levar cantada direto. Não é? Porque ele dá aquele sermão, a mulher diz, eu preciso de uma pessoa dessa dentro de casa. Olha, nós não podemos nem dar conselho, porque para dar um tipo de conselho desse tem que ter muita moral nesse assunto. E nesse assunto eu não tenho muita moral para falar. Agora, podemos dizer o seguinte, que tem que se conversar porque está sendo muito bom para outra pessoa. Porque, na verdade, quem está errando mais é você, porque você devia procurar mesmo assim, ó, ou é ou não é. Porque tem situações que é fácil de resolver, as pessoas estão achando que é difícil. Tem situação que é muito fácil de resolver. A gente que procura dificultá-las. Mas é um assunto difícil, tá? Polêmico.
e não tem uma resposta não. Eu não sou obrigado a responder tudo aqui. Eu não sei o que dizer numa situação dessa, sinceramente. Saúde. Eu vou tentar ler, ficou um pouquinho confuso para mim, vamos ver se a gente consegue juntos entender. Lucídia Richard, eu acho que foi a pessoa que escreveu a pergunta. Eu gostaria de saber, sinto cheiro de bebida e não bebo. Também se a Rosângela Richard está entre nós, é uma sobrinha minha, não tive mais notícias muitos anos. Parece que a moça é desaparecida, não é que é desencarnada. E daí foi isso que eu consegui entender. Olha, uma certa feita, uma pessoa desaparecida aqui, a pessoa buscava durante muitos anos. Nunca a gente tinha tido nenhuma intuição, nenhum espírito dizia nada. Passou-se algum tempo, um dia, essa pessoa retornou aqui à casa e de repente eu estava dando palestra, deve estar gravado isso aí faz alguns anos, nesses vídeos mais antigos, e a pessoa inclusive disse que a pessoa estava assim, estava bem, estava viva, e parece que eles descobriram que a pessoa estava viva depois. Agora não me ocorreu nada, não acontece assim mecanicamente, mas fez bem em perguntar. Tá, fez bem perguntar. Ruim é quando é uma pegadinha, né? Que já fizeram aqui, a espiritualidade já. A pessoa que fez a pegadinha vai ter na lei de causa e efeito umas porradinhas na semana, na vida, né? E de qualquer forma eu fico protegido porque nós estamos aqui para fazer o bem. Quanto à questão do cheiro, isso se chama uma espécie de. Não é nem mediunidade, pode ser uma psicometria olfativa, que os índios, inclusive, detêm isso aí. Eu, como sou de família de índio, tenho essa mediunidade olfativa também. E você vê que o André ontem, o André Nates, que é o nosso professor aqui, nosso mestre na área de curso de mediunidade, outros cursos aqui da casa, tem estudado, dado o seu tempo para isso. Ele ontem perguntava sobre isso, falava, inclusive é coincidência, você vê. Hoje não é por acaso que vem uma pergunta falando sobre isso. E eu falava para o André que existe esse tipo de psicometria, que na verdade não passa a ser uma mediunidade, e sim uma paranormalidade da pessoa. Quando é paranormalidade, ela é orgânica, é tua, é hereditária, ela veio junto com o teu perispírito, com a linhagem da qual você reencarnou. E também eu tenho essa questão de cheiro, porque quando a gente aqui é chato, é até bom hoje a título de explicação, dizer assim, meu, que povo chato. Teve gente de colocar na internet, olha, eu estava gostando da casa de vocês, agora eu não gosto mais, na internet. Dava para sentir que era assim que a pessoa dizia na internet. Mas como? A psicometria alcança isso. A pessoa estava meio que revoltada, porque quando falou que não pode pessoas aí beber, entrar na sala de paz, que história é essa? Mas o e-mail vinha lá do Rio de Janeiro, com todo respeito, né? E no Rio é mais fácil das coisas acontecerem, não é mais aberto. Mas não é porque em Blumenau isso, não é porque aqui. É que nós temos uma sala só de tratamento. E amanhã, na segunda-feira, nós temos tratamento. E a pessoa que fez essa pergunta deve entender que a primeira pessoa a sentir quando a pessoa bebe álcool aqui, que entra na sala, todo mundo sabe, eu sinto e digo, e inclusive a pessoa depois confirma. Porque tem gente que mesmo dizendo isso, diz assim, até voluntário, trabalhador fazia isso aqui uma vez, fez. Tomou em casa uma cerveja para fazer um teste, só que eu sabia de tudo, eu tinha dito. Depois numa reunião eu disse, a pessoa ficou até mal aqui. Por quê? Porque o álcool, você sabe que o álcool ele exala, né? Ele evapora. Quem já entrou num quarto, uma pessoa que tomou um porre e está trancada no quarto, você entra, quem já entrou e sentiu isso? É álcool puro no quarto. Não precisa nem ter paranormalidade para isso. Agora, o que a pessoa perguntou ali é que ela tem essa questão de sentir o cheiro de álcool. Imagina uma pessoa que fuma. Por que os nossos passistas não fumam nem bebem? Porque o nosso passe ele tem mais qualidade. Embora, saúde, os outros passistas das outras casas e dos outros países fumam, bebem, tomam vinho, mas a qualidade do passe lá não é tão boa quanto a qualidade do passe de um lugar, seja o nosso ou outro. Porque, veja só, uma pessoa com essa como é que se diz? Com essa paranormalidade, ela não precisa nem estar ali no passe. Quando ela está ali, o passista vem, ela vai sentir o cheiro do álcool, até do listerino com álcool que a pessoa usou. Não é verdade? Então tem que olhar, as pessoas não podem julgar a gente não é nenhum crente fanático, não. Não. Nossa casa até que é muito aberta, mas tem uma lógica. E a espiritualidade, a gente confia nessa espiritualidade que quis fazer um tratamento diferenciado. Tanto que quando a pessoa bate em todas as casas que não deu um jeito, o último é aqui. E às vezes desencarna, e às vezes fica curado, vai depender do merecimento da pessoa. Só que a gente aqui não vai mandar uma pessoa que está com problemas de câncer, prometendo ela que vai ser curada, né? Muitas vezes botando cristais, botando não sei o que, 2 horas dentro de uma maca e a pessoa desencarna. E aí?
A gente prefere fazer o trabalho com o tempo que a espiritualidade diz. Se é 5 minutos, se é 1 minuto, se é 2 minutos na máquina, não interessa. Interessa é o trabalho coadjuvante que a gente está fazendo, a nossa boa intenção. E o que interessa realmente é a boa intenção e a verdade. O resto é resto. Não senti, estava dando tempo para ver se vinha alguma notícia da pessoa desaparecida, não veio, tá? Mas quanto a isso, isso é uma paranormalidade. Isso é uma coisa que até a Kátia Nath, que dizia assim, eu não sinto nada, eu acho que eu não vou dar passo um dia. Ela sentiu o cheiro de flores, de charuto, de tudo, do preto velho, de tudo. Aí ela naquele dia ela se convenceu. Que ela nunca havia sentido. Ali sim, foi uma mediunidade. A paranormalidade eu sinto sempre. A mediunidade quando a espiritualidade quer nos provar alguma coisa. Ok? Ultimamente tenho sonhado muito com a minha namorada me traindo. Será que quer dizer alguma coisa? Ou será apenas que estou deturpando o sonho com a minha personalidade doente? Não, eu não diria personalidade doente, mas aquilo que a gente já fez. Vamos supor que ele tenha feito isso, ou que ele quer fazer isso, ou que ele tem vontade de fazer isso. Quem fez cobra muito do outro. Pode ver uma pessoa que ela tem a tendência de errar ou já fez, ela fica achando que o outro também vai fazer aquilo. Existe até uma personalidade doente no sentido assim, eu olho, vamos supor, tá eu e o Marcelo aqui, a gente tá solteiro, né, Marcelo, agora? Namorando, mas é solteiro, né? Não, vou fazer de conta que a gente tá namorando nós dois, porque aí o pessoal já detupa todo, né, tudo, que eles gostam disso mesmo. E eu dou mais motivo ainda, porque quem não deve não teme, né? Eu e o Marcelo estamos namorando. E aí, eu chego aqui, eu olho esse homem com esse bigodão branco bonitão. Eu idealizo que é o cara que o Marcelo vai querer. Mas eu idealizei. Mas ele, o Marcelo, nem vai olhar para ele. O Marcelo vai olhar para outra pessoa. Mas eu idealizei. Eu estou idealizando isso. Eu posso até chegar a sonhar com isso. Porque o sonho, como nós já dissemos aqui de antemão, na questão 400 até 412, que fala sobre o sono e os sonhos, vai nos mostrar que existe também uma fragmentação do que acontece no dia a dia conosco. Tá? E aí o que vai acontecer? Eu posso sonhar com algo que eu estou tendenciando a fazer e posso achar que a pessoa também vai fazer. Ou quando eu fiz, lá na frente, a minha consciência me cobra de que aquela pessoa pode fazer. Agora, se não tiver isso, agora a resposta B. É uma questão de que, às vezes no sonho, as pessoas querem nos contar certas coisas e aí, quando você está meio doente, você já deturpa. A pessoa vai contar no sonho, olha, eu não sei porquê, mas eu estou interessado em fulano, pronto. Para mim já é traição, já coisa assim, traição. Ela falou que ia me trair no sonho, eu já acordo com a visão de que ela me traiu, não é? Porque se fosse lícito saber disso, olha quantas pessoas não descobriam a traição através de sonho, né? Eu gosto muito de pegar o lado lógico, se isso fosse lícito acontecer, bastava você sonhar e dizer assim, tá me traindo, com o bigodão branco. Brincadeira. Mas não é verdade? Seria muito fácil, as pessoas sonhavam, lembravam e logo apontavam para a pessoa. Não é certo, então é uma confusão mesmo de sentimentos aí. Estamos buscando melhorar nossa moral e ficamos em dúvida sobre o consumo de carne. Do ponto de vista espírita, como ela pode ser prejudicial para o nosso espírito? E se matarmos animais, peixes, aves, etc., para consumo, isso pode nos prejudicar na nossa evolução? Obrigada. Olha, que prejudica na nossa evolução, eu acredito que sim, mas muitos e milhares de seres ainda não estão preparados ainda para esse momento, mas temos que nos preparar. Por exemplo, uma vez uma pessoa veio citar aqui, porque quem come carne não tem moral. Aí eu lembrei para ele o seguinte, olha, Adolf Hitler era vegetariano, Chico Xavier, Divaldo, carnívoro, né? E eu já parei 6 anos e pouco de comer carne, e quando vim para cá para o sul, eu não comia carne. Chegou aqui, né? A primeira viagem minha foi para o Rio Grande do Sul. Parei ali na cidade de Vacarias. Aí tinha o tal de fraldinha. Eu digo, eu não sou bebê. Aí tinha. Se você quer uma manta, eu digo, não estou com frio. Era verão. E aí, quando aquelas carnes maravilhosas gaúchas, aí voltei a comer carne. Mas a carne não é o que entra pela boca, Jesus disse que faz mal, né? Mas o que sai dela, né? E do coração. Jesus já dizia. Agora, que eu acredito, através de André Luiz, de 2 das suas obras que ele fala sobre... Ele não só fala sobre a matança de animais, de roer os ossinhos, como ele disse que ele mesmo fazia isso com prazer, mas ele fala também da questão das pessoas gastarem energia com artes marciais, né? E você vê que voltou as artes marciais agora, a Arena de Roma voltou, tal do MMA, né? Voltou e eu sempre digo, meu Deus, isso aí, olha, saúde, mas que coisa tem... Que esporte é esse? Eu não entendo um esporte desse, que eu vou ter que bater canela com a canela, bater na pessoa, sentir raiva, sentir um pouco de... que deve sentir, né? Ninguém vai bater em você, você vai dizer, bata mais.
Ô, legal, gostoso. Não vai, que é isso? Não vai porque isso faz parte do ser humano, que é o instinto de defesa, né? O instinto de preservação da vida. E aí o lado instintivo animalesco vai envolver com mais força. Então, se for falar de animais, eu vou falar do MMA, que é pior. Tem gente que é vegetariano, mas fica assim no MMA, ó. Acaba com ele, tira o sangue dele. Ah, quer dizer que o animal eu tenho pena agora do ser humano, ou da involução que nós estamos vivendo, porque está havendo agora não estamos retrogradando, não existe voltar para trás, né? Mas estamos meio que estacionados em algumas questões. E essa questão aí é uma questão muito interessante, da qual nós defendemos, mas já digo de antemão, eu vou comer carne, porque quando eu não como carne eu fico fraco. É verdade, eu ia fazer uma cirurgia, estava doente, porque eu estava comendo só o mato. Desde que eu cheguei aqui, eu comecei a comer esse mato todo, e é verdade. E até bom, eu não comia brócolis, né? A minha filha agora vai ficar chateada, porque pra zoar com ela eu chamo de brócolis. Aí ela viu agora eu chamo certo. Eu nunca acerto o nome pra ela ficar me corrigindo. Sabe? Pai, é brócolis. E eu falo, me dá um pouco desse brócolis. Mas já melhorou, porque eu chamava de árvorezinha. Não as árvorezinhas dessa me comer. Olha, eu até tentei comer. Não sou nem vegano, nem vegetariano. Comecei a comer isso aí. Mas olha, gente, eu fiquei tão fraco que quase eu vou fazer uma cirurgia. A espiritualidade buzinou aqui, disse, você quer ficar curado? Quero. Estava tudo marcado já em São Paulo, no Albert Einstein. Diz assim, volte a comer a comida hereditária do seu pai. Eu estou dando uma lição de verdade, eu tenho eu como prova aqui, e voltei a comer aquela comida do que meu pai, do qual eu herdei o DNA mais forte dele, que é uma comida leve, sabe? É mão de vaca, chambaril, só comida assim, vocês nem sabem o que significa isso, mocotó, não é? A comida mais leve é uma galinha de manhã cedo com cuscuz, é verdade? E aí estou com a saúde hoje muito boa. E não tive mais problema nenhum, fiquei curado, fiz exame, fiz tudo mais. E estou pronto. Bom, porque eu não posso deixar essa cadeia que eu vim, que combina com a minha estrutura, com a minha base, inclusive, paixão, que é uma base forte. Eu preciso de muita substância, né, para viver. Se eu como mato, eu fico fraquinho. Eu digo, nem psicografia eu aguento. Não tem força. Não é? Então isso depende muito. Agora, lógico que as crianças que estão vindo, reencarnando, estão melhores preparadas, já não quer saber de carne. Quando mastiga que você possa, coma carninha. Não é verdade? Já estão vindo preparadas, aí sim. Vai ser a nossa revolução para pegar os nossos irmãos inferiores. Mas olhem a cadeia. Aí você vai ter que dizer assim, onça, para de matar o viado. Mas como? A não ser que você pegar todas as onças, tirar ela do habitat natural e levar ela para um zoológico e tem que matar alguma coisa para dar para ela, né? Ela vai comer ração, a onça? Olha, prepara-se com um saco de ração. E é capaz dela morrer, a onça. É um assunto muito maravilhoso, não contesto, dou aplausos, mas que não pode de uma hora para outra a pessoa deixar não, porque eu quase que não ia bater as botas, mas fiquei muito fraco. Tá? Não é? Então, assim, temos que prestar atenção no... Se você é O positivo, você ficar sem proteína, sem carne, realmente isso é verdade. Eu não acreditava nesse negócio, mas é verdade. Já se você é uma A negativo ou A positivo, vai comer um pedaço de carne, são 15 dias no seu intestino, entre o estômago e o intestino, apodrecendo, né? Porque a pessoa já é de uma linhagem mais nova. A linhagem do AB é uma mistura de carnívoro com herbívoros, mas você já é mais herbívoro do que carnívoro. Quando você é A, você já tem que comer muito mais verde, aí vai dar certo. A minha mulher pode comer um pratão de salada desse tamanho aqui, ó. Mas como aquele mato todo, eu já fico olhando assim, ó. Aí vai olhar pro meu prato, é um mocotó bem forte assim. É. E aí, mas é isso aí. Agora eu vou dizer, eu prefiro comer carne e ser quem eu sou, de que ser vegetariano e começar a manipular a coisa, fazendo ruindades silenciosas, quietinha ou quietinho, né? Então deixa eu comer o carnívoro mesmo, ok? Sou do grupo emocional e tem algum tempo que estou acordando com o sistema nervoso alterado. Isso está refletindo no meu físico da seguinte forma: dor no estômago, enjoo, ânsia de vômito e me sentindo nervoso e não vejo um motivo plausível para estar assim, simplesmente acordo assim. Venho à doutrina todos os domingos e faço evangelho no lar toda quarta-feira. Rezo todos os dias. O que posso fazer para esses sintomas sumirem? Olha, as pessoas ditas emocionais, elas têm até, não sei se vai ser a nossa pessoa que vai dar essa palestra, mas foi a nosso pedido que
pedimos à presidente da casa, né, para que colocasse essa palestra sobre a culpa. Se formos nós vamos vir aqui falar. Se não for, eu vou indicar para a pessoa mais ou menos que caminho tomar, se ela quiser tomar, a questão da culpa no Brasil, né? E os emocionais, eles têm uma sistemática na psique, em background, mais ou menos no seu inconsciente, são das coisas mal resolvidas. E os emocionais, eles têm uma coisa que eles querem fazer o chá do pirim-pim-pim, né? Como é que é o chá do pirim-pim-pim? Aconteceu umas coisas na minha vida, mas agora eu estou rezando, estou indo na casa espírita, beleza, beleza, ficou para trás. Nada de beleza, né? Ficou para trás. Aquilo vai te incomodar, porque enquanto você não for lá com a pessoa e falar, enquanto você não resolver essa situação, aquela culpa inconsciente está te martirizando. E aquilo vai afetar o sistema nervoso, porque é uma coisa mal resolvida, daquelas coisas assim, daquela quebra todo mais, e isso afeta o espírito da pessoa. Porque tanto o espírito pode afetar o perispírito, que afeta o corpo, mas o caminho também do universo é verdadeiro. Até que o espírito está ligado mais à consciência, e a gente quer às vezes tapar a consciência. E a gente consegue fazer isso? Consegue. Sabe por que eu digo que consegue? Pela lógica de estudos. Quando nós psicografamos o livro Caminhos do Bem, nós fomos levados para o mundo espiritual e nós tivemos a honra com os espíritos de ter contato com o italiano César Lombroso. E tinha um capítulo ali muito profundo, então me apresentaram ao homem, ao capítulo, ao livro, porque eu não ia conseguir escrever aquilo. Porque ele falava italiano, lá eu entendia tudo, 100% que ele falava italiano. É engraçado, né? Eu estive na Itália um tempo desse aí e não era engraçado, é muito fácil para mim escutar aquilo ali, deve ter vivido lá alguma coisa assim. Mas o César Lombroso, ele começou um trabalho da antropologia na criminalística na época, dentro da psiquiatria. E veja que naquele estudo com Caminhos do Bem, na época, eu lembro que eu comecei a fazer um estudo lógico, que parei, está até parado isso, tem coisas guardadas aí, parado, do qual nós chegamos à conclusão de que um assassino, uma pessoa que mata, ela consegue esconder dentro do seu subconsciente e não ter consciência. Porque se o seu espírito tivesse consciência, ele ia se arrepender, não ia matar mais. Se ele vira um serial killer, então quer dizer que em algum momento, baseado nisso do César Lombroso, da antropologia da criminalística, e baseado também de nós, outras pessoas dentro de nós, da nossa família, conseguirem anular ou até fazer com que aquilo congele aquela consciência, então outros de nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia. De fatos e fatores que nos afetam. E os emocionais, muito mais propriamente dito. Por quê? Porque eles não querem ver aquilo. Aquilo machuca, aquilo dói. Seria um exemplo que nós nos fizemos falar ontem aqui no projeto Identidade Eterna, de que uma pessoa, ela discute, por exemplo, eu vou parar porque senão vou achar que a gente tem alguma coisa, não é? Eu vou fazer aqui com a Gabriela e Lana, que eu chamo ela de Letícia só para tirar, porque ela tem uma irmã igual a ela também, né? Mas não é igual, só esteticamente, né? Você é uma eu fazedora, exigente, e ela é uma eu futurista muito fácil, né? Bem, e então aí nós estamos nos relacionando, eu e a Gabriela e Lana, tá certo? E a gente briga. E ela diz que não vai para o aniversário. E eu sou uma pessoa emocional, eu vou. Eu vou porque eu emocional às vezes implica, eu estou querendo na época do orgulho, eu vou. Chega lá no aniversário, na festinha, eu estou lá bebendo, né? Pode ser água também. A gente faz teatrinho para tomar água. E aí, estou ali bebendo tudo, mas eu estou me sentindo culpado, porque eu nem curto o aniversário, nem a festa, e nem curto ela que ficou lá, porque eu estou com uma culpa. Esse sentimento, no dia a dia, eu vou esconder ele em algum lugar. Isso está ali, ó, e eu estou vivendo, estou fazendo, e aquilo mesmo que eu vá no centro espírita, que eu tomo passe, mas eu não resolvi aquilo. É uma questão de 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que estão mal resolvidas. Tá? Ó, aqui, ó, eu agora chamei de Luizinho agora, né? A gente tá íntimo. Eu, Luiz Felipe. Não, é verdade. Ele está dizendo aqui que nos próximos livros dele vai ter uma parte da colônia Nova Esperança que vai tratar dessas questões que são as pessoas que ficam... E ele disse que também no livro tem um caso, eu tinha esquecido, tem uma parte de uma mãe e uma filha que é apegada ao material, né? Ele disse que vai demonstrar também que existe uma parte apegada a essas questões emocionais. As pessoas idealizam que aquela pessoa é propriedade delas. Que a pessoa tem que ter vivido comigo, a pessoa tem que ter se despedido de mim, a pessoa tem que fazer aquilo que eu quero que ela faça, mas ela faz a coisa que eu não quero, e aí exatamente existem essas culpas. Não tenham em mente que o passe, a fisioterapia, a palestra, eu acredito que os dois são muito importantes, mas não adianta tomar passe sem
não cuidar aqui desse lado de cá? Porque você toma passe, mas o passe não vai tirar a tua moral. O passe não vai fazer você... Sim, isso aqui é um trabalho conjunto. A palestra, quando uma casa espírita diz que tem o passe antes da palestra, eu acho muito estranho. Porque a pessoa pode tomar o passe e ir embora, não estou a fim de ouvir, o obsessor ainda levar a pessoa. Que o mais importante é aqui. Aqui seria os 70%, ali são os 30% para modificar aquela energia que vai aliviando você e você vai melhorando e a gente vai aliviando, você vai melhorando, a gente vai aliviando, quando vê você está em outras águas. Ah, posso voltar a ficar assim? Pode, diante dessa situação, dessa pergunta, eu posso inclusive ficar encarcerado. Quando não é isso, tem uma outra resposta. É que chegou a minha idade tal, da parte tal da minha vida, que eu estou me direcionando muito mal e agora eu preciso pegar o conhecimento que eu estou tendo e colocar em prática. Eu estou ouvindo, estou tomando um passe, mas não estou fazendo. Eu tenho que combater aquilo que é mais frágil em mim. Por exemplo, se eu não sei dizer não, ela me pede uma coisa, eu digo e eu não consigo eu tenho que conter isso, eu tenho que me trabalhar nisso, para dizer sim, quando houver que dizer sim, mas dizer não quando houver que dizer não. Então são essas coisas que às vezes atrapalham o nosso dia a dia e não podemos querer comparar a isso aqui nem ao passe. Tem coisas que vocês vão ter que fazer que a palestra e o passe não vai fazer. Porque senão a gente vinha aqui, eu entrego meus problemas a vocês. Não é correto? A gente já tem vários aqui também, mas a gente está aqui para ajudar. Porque às vezes sentimos uma angústia e muita vontade de chorar do nada. São variados os motivos, né? Mas nesse caso eu vou dar vários exemplos até chegar no caso da pessoa, tá? A gente gosta de trabalhar para todo mundo, não trabalhar. Essa angústia é principalmente, aí é o contrário daquela outra pessoa, a falta do emocional. A falta do emocional faz com que a pessoa, ela tenha uma vontade, mas meu Deus, mas então, se eu não tenho emocional eu vou ter vontade de chorar? É exatamente, a falta de contato com esse emocional me faz ficar distante disso. E aquele meu eu distante, que era muito emocional, ele quer voltar, que é meu homem velho, mas agora eu não sou emocional. Tu é fria, rapaz. E aí dá essa confusão mental. Agora, outras respostas. Essa questão de ter vontade de chorar, às vezes é a angústia do próprio espírito. O espírito, quando ele não está centralizado naquilo que ele quer, naquilo que ele sente, naquilo que ele busca, vai sentir, o nosso espírito, ele sente, né? Essa fragilidade. Há dias que a gente acorda e não sabe nem porquê, e de repente estava tudo bem ontem, né? E você acorda assim, por que eu estou assim? Eu era para estar feliz, ontem eu ganhei isso, aconteceu aquilo, e você diz, mas por que eu estou assim? Eu sempre digo, recorre à prece, mas não esqueçam de ler a 660A. Né? Todo mundo vai para casa hoje, pega o livro dos Espíritos, mas agora quem não tem o livro dos Espíritos é fácil, vai no São Google, né? 660A, livro dos Espíritos, tchum, aparece rápido. Se tiver uma internet banda larga bem rápida, é questão de segundos. Se tiver preguiça de ler, ainda tem vídeo lá, vai em vídeo que ainda tem lá, assim, 661A. Pergunta, tem até gente falando, então não tem hoje desculpa para não buscar o livro dos Espíritos, né? Aí a pessoa está naquele dia, aconteceu tanta coisa boa ontem, mas aí me parece que... Mas esse vazio, exatamente, são os caminhos que a gente não está. É para acordar, aconteceu uma coisa boa ontem, o que é que nós devemos fazer hoje, quando ontem acontece uma coisa boa? Agradecer. Se vem uma melancolia, pode ser a inveja. Às vezes a inveja alcança a gente. Às vezes a inveja alcança a gente. O segredo do negócio é o segredo, né? Fui dizer isso para uma pessoa, a pessoa levou tão ao pé da letra que ela até quer esconder até dela mesma, assim. Aí não pode, é o exagero, né? Depois de conquistado, eu tenho que dizer até para as pessoas, né? E a pessoa principal eu tenho que dizer. Qual é a pessoa principal? A pessoa que mais vai interessar a coisa eu tenho que dizer. Não é? Que é o dono do negócio, a dona lá do negócio tem que saber. Primeiro do que os outros, né? Também que vai sentir. Aí você faz uma coisa boa, termina fazendo uma coisa ruim. Vocês entendem? Então, assim, a inveja pode causar isso? Pode. Inveja do nosso familiar. Aí, Gabriela, né? Vem dizer assim com o noivo dela, o namorado: olha, nós vamos viajar. Aí conta tudo. Mas ela ainda está pretendendo viajar, conta tudo. E a viagem, aí deu certo a passagem, mas no outro dia eu fiquei assim, meu Deus, ai como eu queria estar no lugar de vocês. Eu ainda vou para casa dizendo assim, ela é de sorte, né?
é de sorte. Meu Deus. Aí, quando é no outro dia, eles se acordam assim, ai, nem sei se eu quero mais viajar. Mas por que? O meu parente gosta de mim, eu sou parente dela, eu sou tio dela, a tia dela. Não é isso. Não é a questão de ser parente ou não. É a questão da minha vontade, da minha força magnética que vai pegar eles. Então era melhor que quando tivesse tudo certo, no dia deles viajarem, assim, quando voltasse, contasse, a gente veio da Itália agora. Um grande amigo, um empresário, espírita, palestrante aqui, que vem aqui de vez em quando dar palestra, ele nos contou uma coisa, disse, rapaz, tu tem razão. No dia que tu me dissesse que eu não fizesse aquilo, porque eu nunca tinha postado, fazer check-in em Facebook, como é fazer isso mesmo? Sei lá, um diabo aí que tem de check-in agora, até check-in em Facebook tem. Pra mim, check-in é chegar no aeroporto para fazer, check-in pelo celular, eu vou falar, mas esse aí eu não sabia. Mas ele disse que foi essa viagem para os Estados Unidos e ele vai todo ano. Só que dessa vez ele resolveu tirar foto, ele e a mulher dele animada e mandando. Olha, deu tudo errado. Foi a primeira viagem que deu tudo errado. Nunca deu errado quando eles fizeram em silêncio. Deu tudo errado, atrasou o negócio. Olha, aconteceu tanta coisa nessa viagem que ele lembrou de mim. Ele disse, meu bem, que o Zé sempre fala. Às vezes é melhor ficar em silencioso, mas tem gente que quer fazer assim, está explodindo de felicidade e quer que todo mundo saiba. Eu não me contenho. Não tive pai. Minha mãe desencarnou aos 43 anos. Tenho uma irmã gêmea comigo que não foi criada junto dela, pois minha mãe teve que dar ela para minha avó criar. Será esse o meu resgate? Posso tê-los abandonado em outra vida? Nem sempre o resgate é ter abandonado. Muitas vezes essas separações são para resgatar, quitar e expiar coisas que nós... Às vezes a gente não é só abandonar a pessoa, às vezes é ter deixado a pessoa longe, a gente ter sentido, a pessoa ter sentido a nossa falta, ter sentido nossa saudade e ter sentido isso. E isso também é muito equiparado quando a reencarnação ela não é compulsória, ela é programada. Na verdade existem os acordos, né? Só que quando está na carne, é como uns 4 meses atrás, 4 meses, 3 dias e 4 horas, o Roberto Carrilho discutiu um assunto comigo sobre que quando a gente está no mundo espiritual, a gente é uma coisa, quando volta, as resoluções nossas são outras. E isso está dentro do livro dos Espíritos. Da emancipação da alma, esse capítulo. Que traz que nós acabamos, quando chegamos aqui, a gente dá uma de teimoso. Lá, eu converso com a avó Marica, converso com não sei o que. Ah, não, tá tudo bem, beleza. Dá até aquele tapinha, beleza. Mas quando chega aqui, não aceito. E aí? A gente já sabia disso. Esse caso aí, inclusive, a espiritual está dizendo aqui, é um caso que já estava tudo programado. Só que quando sentir na pele, aí é que tá, né? Uma coisa é ser programado, outra coisa é sentir na pele. Outra coisa é dizer assim, ó, tu vai ficar sem um braço, beleza? Não tem problema. Quando tu fica sem um braço, meu Deus do céu, tu fica olhando para outra pessoa, todo mundo com 2 braços e tu com um braço só. E aí? Não é fácil? É verdade? Tá rindo aí, ó? Porque o teu só foi o tampão da cabeça, né? Não é não? Tu tá com a cabeça inteira, mulher? Viu? Mas, não, sim. Não deixa de ser. É um resgate, sim, é um resgate. Mas não deve ser encarado dessa forma. Se for encarado com tristeza, com melancolia, o resgate não é bem sucedido. Eu tenho que encarar, não, então tem que ser assim, então vamos nos amar de longe, porque aconteceu, se a situação foi dessa forma, porque dessa forma foi a melhor forma de acontecer. E tudo tem retorno, né? Algo me diz que vai ter um grande retorno ainda antes do final da vida. Eu não posso dizer. Estava coçando para dizer, sério. Opa! Em relação ao orgulho como base, botou até entre parênteses PEN. PEN? O pessoal nem sabe o que é isso. Você pensar que é PEN. Princípio elementar. Qual a diferença entre o orgulho no sexo feminino e no masculino? A variação interfere mesmo em ambos os sexos? Então, é o seguinte. Eles estão falando isso aqui, é bom que o pessoal saiba, está falando do PEN, que é uma sigla agora de princípio elementar natural, que é igual à resposta da 907 e 908, né? E 191 e 191A, e na
Gênesis, no item 18, que fala sobre paixão. Bem, que no Brasil, erroneamente, por conta da Igreja Católica nascente, fizeram até uma novela sobre isso. Meu, eu fiquei tão... Quando a gente... Imagine quando um espírito ou um cientista sabe que tudo aquilo não era aquilo, a gente olha assim, e ainda novela com música na época e tudo, eu até desligava a televisão, porque eu me sentia mal. Quando você tem um conhecimento, sabe que aquilo não tem nada a ver, não é? Que coitado de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, por conta de Dante Alighieri, que estava na época, aquela comédia, naqueles saraus, tinha uma espécie de um teatrólogo que ele era na época, e aí ele fez os 7 Pecados Capitais, que foi uma peça, né? 7 Capitais. Opa, Pecados Capitais, né? Também foi conhecido. Isso aqui não existe, eu só estou colocando que é para as pessoas dizerem, agora caiu a ficha, né? Estamos falando, né? Lembra que as pessoas já ouviram falar dos pecados capitais, né? Mas não é isso aí. Isso aí não tem nada a ver com a verdade verdadeira que está no livro dos Espíritos, que está em outros conhecimentos que não são espíritas, que nós linkamos no Arqueologia do Ser, que é um livro que tem aqui na casa. Eu acho que tem para vender aí. Bem, e aí o Pen, né? Então está se falando dessa base, dessa paixão, desse princípio elementar que chamamos que aqui de orgulho, que é igual a uma disponibilidade, que se traduz em atrair a atenção, que se traduz em se tornar indispensável na vida das pessoas. Bem, muita diferença, até por conta dos hormônios, né? A mulher em si, o sexo feminino, ela tem um sistema nervoso parasimpático e simpático muito mais abrangente, porque ela é co-criadora de Papai do Céu e da natureza. Ela tem que, mesmo que ela não vai ser mãe ou não foi mãe, não importa, o sistema nervoso está ali para ser usado. Na verdade? Tá certo? Então ela tem menos não vou conseguir dizer, por causa da dislexia, será que eu consigo? Faz anos que eu não consigo. Eu já tô. Não, eu vou dar graças a Deus que eu não sou mais gago, é melhor. Então tá certo. Volta a gagueira aí depois eu não vou conseguir, né? Trabalhar na psicofonia hoje, já pensou? Né? Eu estou teimoso. Testosterona. É isso? Saiu. Então, esse hormônio vai amplificar o orgulho. Como? Eu senti esses anos todos, viajei com um diretor, que ele é do grupo do Disponível, que é o prestativo lá no livro Arqueologia do Ser, e ele realmente queria enaltecer-se mais do que as mulheres, mesmo sendo da variação externa, que é a variação que mais... Mas ele queria ser, ele queria conhecer, ele queria ajudar mais as pessoas, ele queria fazer, queria ser mais... Você vai ser muito maior. Também vai ser bem maior a questão também de sofrer com a culpa, que vai incomodar muito mais também, do que no caso da mulher. A mulher vai colocar a culpa para um outro lado, mas eles não vão conseguir colocar, porque eles ficam com aquilo na cabeça. Vão ter mais ansiedade, inclusive, do que as mulheres, por conta do hormônio, né, que dá uma super mega atividade nesse emocional. E são pessoas mais ou menos assim, que assim, você está bem? O que é que ela fez com você? Pode me contar. Quando você vê, a pessoa está contando todo o problema, porque essas pessoas, eles atraem as pessoas para contar problema. Pode ser faxineira, mas as pessoas contam todinha. Vamos supor, aqui é uma clínica de psicologia, né? A faxineira é a psicóloga de todo mundo, porque ela é do Eu Disponível. Então, até a própria psicóloga vem desabafar com ela. Mas, menino, não é... Quer dizer, porque tem isso, nasceu com isso. E tem um outro lado, que seja homem, seja mulher, acaba seduzindo as pessoas pela ajuda que faz, pelo jeito que aplica, pelo jeito que toca, que olha, que presta atenção. Então, o orgulho nos homens vai ter uma diferença, sim. Com certeza tem diferença, ok? Em que momento ocorre a reencarnação? Na concepção ou no nascimento? Agradeço a todos dessa casa e a espiritualidade pelo apoio recebido. Opa, vem aqui, doutor Hernani, me ajude aqui. Se ele não vier, e aí? Bem, eu vou responder, não vou responsabilizar os espíritos, né? Se eles quiserem ajudar, eles ajudam. Porque eles podem dizer assim, mas quando a gente quer, você também às vezes não quer. Eu não sou trouxa, não.
Já sei a resposta que eles vão me dar. Então, e é verdade, né? É verdade. E, olha, segundo André Luiz e segundo os estudos que eu vi agora, quando eu tive o primeiro contato, porque tem o zigoto, né? Os espermas ali, eles são magnetizados, já pode dizer. Porque vai depender muito, gente, isso. A resposta, lembra daquela pergunta do Paulo, né? João Paulo, né? A pergunta do João Paulo. Ele perguntou, e aí a variedade é muito grande, é que você tem que sair do teu mundo para entrar, são outros mundos. A mesma coisa essa resposta, porque a resposta clássica é que é na concepção. Há uma outra resposta no mesmo espiritismo, que é no nascimento que se completa a reencarnação. Há outros que dizem que é nos 7 anos que a pessoa está realmente, completamente reencarnada. Não é? Aí eu peguei a lógica do Ian Stevenson, que já psicografou aqui, americano, canadense, aliás, que viveu nos Estados Unidos, fez pesquisa na Índia, e com o doutor Banerjee, que psicografou aqui, e com o que eu escutei e vi daquele que recebeu, que eu nem sabia que ele existia, que é o Jim Tucker, que está esperando algumas outras psicografias lá nos Estados Unidos. Veja bem, nós vimos o seguinte, que quando a criança, quando o adulto ele desencarna de tiro que não era para se desencarnar, porque existe, eu vi ontem, escutava o André dizer aqui que existe a casualidade desde acidentes, porque tudo agora é resgate coletivo, então eu disse, não. A espiritualidade diz que existe coisas que eles não têm como senão. Vai para a China, nunca fui, mas o pessoal diz que quando tu chega na China, não precisa nem para São Paulo, para Hong Kong, nem para Paris, nem para Nova York. Vai para a China, para a maior cidade da China ali, e dá uma olhada. Tu vai imaginar assim, como é que Deus toma conta desse povo todo? E eu faço, Deus não vai te voltar, pai. Porque esse povo todo aí? Não, deve existir uma hierarquia, não é verdade? O general está sentado no seu gabinete. Tu chega logo no quartel e fala com o general logo? Tens que passar pelo pessoal da guarita, falar com o cabo do dia, depois falar com... Eu nunca fui militar, mas deve ser assim. Até chegar, né, num capitão ali, numa outra pessoa para levar. Então, eu quero trazer vocês para uma analogia. Se a pessoa com 50 anos, 40 e poucos anos, não era para ter desencarnado, recebe um tiro, ele volta e até a idade locutória, como chamava a doutora Hernando Guimarães Andrade, até o lado locutória, ele vai lembrar de um monte de coisa, porque ele passou muito pouco tempo. Olha a lógica, passou pouquíssimo tempo na erraticidade, como diz o doutor Hernani, na intermissão, muito pouco tempo. Esse termo eu nem conhecia, só conheci depois que ele psicografou. Não sabia nem que era esse termo, intermissão. Passou muito pouco tempo na intermissão. Então veja bem, aí vai lembrar. Agora uma pessoa que passou 50 anos, ou 100 anos, que é o caso da Gabriela Lana, que viveu numa época lá, 1890 e pouco, com aqueles vestidão, com aqueles negócios de chapéu, com aquelas coisas todas, ela nem vai lembrar de quem ela foi, porque faz muito tempo que ela ficou no mundo espiritual. Não é verdade? Mas também não vai ter esses vícios que as pessoas que estão reencarnando direto vai ter, né? Vai dizer assim, as pessoas podem fazer isso, é? Eu não sabia. As pessoas são mal assim. Agora, imagina o estrupo. Tá, e quando é que está a concepção aí? É um ato grotesco, emocionalmente violento, que a pessoa está sofrendo um estupro e vai ali e vai ter um feto. Imagine que ali vai ser uma reencarnação compulsória. Muito bem. Que um espírito vai ser descido ali naquele coito infernal, aquela coisa de dor, de angústia da pessoa que está passando por aquilo, né? E aí? São essas perguntas. Não são as respostas que movem o mundo, e sim as nossas perguntas. E as pessoas querem ter receita pronta. Na minha opinião, pobre e pequena opinião, ainda não existe. Eu acredito que o Dr. Hernando deve trazer alguma coisa nesse sentido, outros espíritos vão trazer. Estão esperando o momento certo, porque existe o momento certo. Se há até o momento da lua para plantar, não há o momento da lua? É porque eu desconfiava muito disso. Um dia eu cortei meu cabelo na lua minguante, meu Deus, meus cabelos desapareceram. Aí eu digo, vou esperar a lua logo cheia para encher de cabelo. É porque eu duvido, eu sou muito céptico, né? Então, aí depois eu falando com pescadores, com agricultores, eu vi que a fase da lua, até na mulher, ela influencia, não é? Nos ciclos, né, da mulher e etc, etc. Poxa vida, se existe isso, existe tempo, horário, energia certa para fazer as coisas. Até para psicografar um parente vir, para fazer qualquer coisa. Vejam que depois foi que eu fiquei sabendo, quando eu estava autografando os livros,
no dia ali, tinha uma energia ali, e disse que eu fiz várias pequenas psicografias no livro das pessoas. E foi uma coisa meio... tem hora que era eu, tem hora que não ia, eu olhava para a pessoa, ficava com cara de bobo, né? A pessoa olhando para mim, olhando para a pessoa. Só que a pessoa sabia que tinha um negócio ali, eu não sabia de nada. Como é seu nome? Eu já disse. Eu disse, mas não estava aqui. Aí tem gente agora que está comprando o livro para ver se vem mensagem. Sem comentários, mas vamos lá. E aí, para nós colocarmos agora, se é no zigoto, quando na concepção, no ato, porque assim, ó, teve gente que fica muito chateado com isso. Teve um casal que fez assim, olha, porque se for na concepção, ai de espírito ficar olhando o que o meu marido está fazendo. Olha a explicação que foram dar, que na hora que a pessoa está lá, o filho já fica presente. Ei, eu quero entrar aí, ó. Meu Deus! Como é que a pessoa numa casa espírita, meu Deus, fala isso para um casal que não tem entendimento nenhum do espiritismo? O casal diz, isso aí é coisa do demônio. E eu prefiro acreditar na cegonha trazendo meu filho. A forma como se diz isso. E o que nós fizemos agora aqui foi, em vez de responder, é criar mais dúvidas. Porque é assim que a gente aprende. É ver que não existe, porque existe inclusive uma discrepância entre dois segmentos dentro do espiritismo. Um que diz que é na concepção, o outro que fala que é na gestação. Mas eu prefiro ficar o seguinte, com o próprio espermatozoide, que magneticamente, quando nós somos encolhidos, porque o que eu senti no Caminheiros do Bem, nas obras de André Luiz, entre outras obras, diz que o que dói é nascer e não desencarnar. Eu imagino que sim, porque você entra numa câmera, já vi alguns livros que eu fico apontando para isso, você entra num lugar onde você vai diminuir, o teu perispírito vai ter que encolher para nascer célula a célula contra o espírito. Então é mais lógico que o gameta masculino receba uma influência magnética naquela corrida desenfreada, porque você, até para nascer a gente tem que correr, disputar, né? Empurrar o outro, né? Para poder ver ali, porque ali já está o espírito. Algum magnetismo já tem ali que vai levando aqueles genes, né? Propriamente dito, para o óvulo, para se tornar o zigoto e para se tornar o ser humano que nós somos. Até quando você planta uma semente, colocando essa analogia, você pega uma sementezinha e você planta, você não sabe que vai virar aquele carvalho, ou que vai virar aquele eucalipto, ou que vai virar aquela macieira, não é verdade? Porque é só uma semente, pode ser até parecida, mas vai dar frutos diferentes, ok? Tem um amigo que frequenta centro de Umbanda. Vive em função disso e alega não abandonar o terreiro, pois a promessa é que ele ou seus familiares serão penalizados de alguma forma. Pode continuar. Não o vejo prosperar como ser que é. Qual caminho ele deveria tomar para crescer e prosperar como espírito? Olha, como espírito é se sentir bem. Se ele está dentro da Umbanda e ele está bem, agora se ele está falando prosperar materialmente, aí não é nem aqui, nem na Umbanda, nem na igreja de crente, nem nada. Às vezes na igreja, nessas seitas protestantes, a pessoa até compra um carro zero, mas é porque a corrente é tão forte, você começa a acreditar tanto em você, que é a força do pensamento, que faz bem, inclusive, tem gente que entra lá e consegue prosperar, porque tudo é corrente de prosperação, agora é de 10, agora é de 20, agora é de 50, o cara dá os 50, ele dá os 50 e vai, e faz força e começa a trabalhar, como aquela história da fazenda. Porque eu não posso dizer, eu vou contar uma história, antes de contar a história da fazenda, eu queria contar uma história que está me vindo na mente, então vamos contar essa. Eu acho que essa é melhor, vamos lá. Isso é um conto hindu, né? Diz que do Oásis, um conto árabe do Oásis, que depois os hindus pegaram e os budistas também pegaram. Um conto do Oásis que tinha um mestre no Oásis que ele tomava conta. Além de mestre, ele tinha um discípulo e ele enchia os baldes, as pessoas iam tomar água e tal. E veio um forasteiro e disse assim, indagou a ele: Senhor mestre, eu gostaria de saber como é aquela cidade ali na frente. Que o Oásis ficava bem um pouquinho distante da entrada da cidade. E deu água para ele, tudo mais. Não se afobe, e ele ansioso, né? Mas eu quero saber como é aquela cidade. Aí o mestre pergunta: como é que é a cidade que o senhor veio? E aí ele diz: olha, a cidade que eu venho é de gente egoísta, malvada, ciumenta, não é? Fica dando indireta no Facebook. Eu venho dessa cidade. Aí o mestre disse assim: pois essa cidade é igual a que você vem. Então eu vou voltar para a minha mesmo. Depois, no tempo, durante o dia, ele está servindo água para as pessoas. Aí chega um outro forasteiro. Esse, bem mais calmo, primeiro toma água, que o mestre deu, agradece educadamente.
e pergunta para o mestre: senhor mestre do oásis, eu gostaria de que como é que é aquela cidade? Aí o mestre olhou: como é que é a sua cidade? Minha cidade são pessoas muito educadas, caridosas, gostam de ajudar. Eu até saí de lá com meu coração apertado, porque agora eu tenho que sair, porque segundo a minha família, essa é uma tradição, os filhos quando completam tal idade têm que sair e buscar alguma coisa fora. Então aquela cidade é igual à sua. Quando o forasteiro foi embora, o discípulo disse assim: mestre, o senhor está mentindo? O senhor é mentiroso? Eu não quero aprender nada com o senhor aqui, eu vou aprender a mentir. Aí o mestre disse: como assim? Olha, o primeiro vez o senhor disse que a cidade era horrível, cheia de egoísmo, cheia de tudo, de pessoas malvadas. E para ele o senhor disse que a cidade era igual a dele. Esse aqui agora vai para essa cidade e o outro não teve a oportunidade de ir. Aí o mestre respondeu que a cidade, os ambientes, são elaborados, são feitos por nós. Se nós somos assim, vemos as pessoas como egoístas, como malvadas, onde quer que nós estejamos, ou empresa que a gente vai mudar, nós vamos continuar vislumbrando e verificando isso. Então, não tenho como dar nenhuma dica de crescimento espiritual, porque isso que ameaçam, já chegou muitos casos aqui, de pessoas que não saíram da Umbanda, porque foram ameaçadas que sua vida... Eu não vejo nada de bom numa coisa que é ameaçado, que você é obrigado a ficar na CEIU, ou que você vai dizer, uma outra casa vai dizer: não, isso aqui é continuação do CEIU, mas como? A única continuação do CEIU que tem é o CEAM, que fica em São João Batista, a 70 quilômetros daqui. Por que as pessoas precisam enganar, dizer coisas, falar mal das casas, derrubar as casas espíritas, dizer que aquilo não é espiritismo? Quem é você para dizer que uma coisa é ou não é? Quem somos nós para falar da Umbanda se a gente não conhece a situação de que foi dito para esse cidadão ou para essa cidadã? Quem somos nós para falar mal disso? A não ser dizer para ele que se liberte primeiro dele mesmo, para depois se libertar, seja da Umbanda, do Espiritismo, do Protestantismo, onde ele for, ele vai levar essa energia. E que Papai do Céu abençoe a ele e abençoe a vocês, e muita paz para todos. Então, para encerrar, agradecer ao Zé Araújo pelos ensinamentos de hoje. E também aos 102 computadores, já faz uns minutos que me entregaram esse bilhetinho aqui, que estávamos assistindo ao vivo. Muito obrigada a todos, né, que ficaram conosco. Pedir para todo mundo, então, agora relaxar, né, que o passe será coletivo, então, durante a prece do Zé Araújo. A bondade que viaja em teus dias, buscai a bondade em vosso coração, pois, meus queridos, quando a taça da maldade derrama sobre os dias das violências, nos faculta a bondade no coração, para orarmos para os políticos invigilantes, de querer estar-lhes jogando as vibrações pequenas, nas quais, com hostilidade, afetam mais ainda o processo de evolução social. Também, diante do quadro violento das disputas, das quimeras, dos lares e das empresas, requer a bondade no coração. A bondade segue na oração, pedindo pelo teu irmão, mas também para que possa a misericórdia vos perdoar, e o coração cheio com a bondade há de se fartar, pois na mansarda, com os joelhos em terra, muitas vezes esquece-te de amparar o teu lar, pois em casa é onde começa a caridade, o amor, no exercício da verdade. Pois, meus queridos, amados irmãos em terra, busquem, meus filhos, a bondade no coração, e para todos
no desejo do amor, da paz entre irmãos. Que assim seja. O aviso é que os copinhos vão estar lá na saída, então vocês podem ir saindo calmamente, que lá na recepção tem o copinho com a água, tá bom?